João. Fala, dá oi. Ai, que coisa linda! Boa noite. Oi, boa Boa noite. Boa noite. Fala oi, prof. Ju. Eu gosto. Oi, meu amor. Que bom ter você Ela com a veio dar gente boa aqui na noite. aula. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau. Que linda. Boa noite, meus amores. Oi, boa noite. Tudo bem? Tava com saudade de ti já, Ju. Não é? Deixa eu colocar você como co-host. Pode colocar. Aí, se a galera for chegando, você aprova para mim, por favor? Muito bom te ver também, tava com saudade. E vocês? Estão tudo bem? A Aline, a Pri, a Joyce, a Lu, Sara? Como estão os atendimentos? Tá fluindo? Muito bem. Estão gostando do curso ou estão amando? Amanda. Que bom! Alguma de vocês já pensou em trabalhar com masculino? Tem essa vontade? Não? Não. A Pri, legal. Vamos ver, Aline, se até o final da aula você... Não, Ju, acho que eu vou testar. Eu falo isso, gente, porque quando eu fiz a minha formação, eu não pensava, não era o meu foco trabalhar com masculino. E aí acabou surgindo uma oportunidade, aí eu testei, nossa, que interessante, e comecei, e fui. E assim, eu achei muito gostoso, sabe? Foi uma experiência bem positiva, e eu gosto bastante de trabalhar com os meninos. Vou dar mais uns minutinhos aí até o pessoal ir chegando. Mas Mais uns aí 2 geralmente minutinhos. são os executivos, né? Assim, Olha, não é não homem. necessariamente. Ó, eu já atendo diretoria, atendo executivo, tudo, mas eu pego também algumas pessoas que estão assim, sou coordenador, quero virar gerente. Sou analista, quero virar coordenador. Eu pego bastante gente assim que tá, por mais que eu foco aqui, eu pego muita gente daqui. E essa galera faz as coisas direitinho, paga direitinho, trabalha, sabe? Faz as coisas que tem que fazer. São super engajados. Por quê? Porque eles têm um objetivo. Então, eles estão bem focados naquilo que eles querem. Executivo tem uns assim, que são, né? Você tem que, né? Não é tão fácil, não, gente. É só glamour, viu? São umas figuras que não são muito fáceis, não. Agora, essa turminha daqui que está aspirando chegar a um cargo mais alto, ó, é uma delícia trabalhar. Adoro trabalhar com essa galera. E você divulga assim, tipo, além, lógico, do networking, assim, pelo LinkedIn? Você usa o LinkedIn para oferecer? Então, uso menos o LinkedIn. O que eu fiz muito, eu faço, né? Bastante treinamento corporativo, trabalho numa agência de branding, que eles fazem branding para marcas pessoais e marcas corporativas, então lá eu acabo tendo clientes. E antes da pandemia, quando eu estava no Brasil, eu trabalhava em treinamentos de liderança, então eu era staff nesses treinamentos, dava treinamentos corporativos na área da imagem também, e dava palestras, workshops, às vezes dava até de forma gratuita a palestra. Em eventos de empreendedorismo, eu ia bastante assim em eventos de desenvolvimento pessoal, de liderança. Então você acaba, né, aumentando o seu networking. Mulher, esse indica super funciona. Elas são maravilhosas, nós somos maravilhosas. Agora, homem, falar para o outro que está fazendo processo de imagem, não. Mas ó, o que acontecia? De eu fazer a palestra, eles ficarem com a pulguinha atrás da orelha e depois entrarem em contato comigo. Eles não comentam, mas se eles se interessam, eles entram em contato e são super focados. Se eles pegam a confiança em você e fecham um negócio com você, eles são bem certinhos, sabe? E outra coisa, com os meninos, a comunicação é diferente. Quando a gente vai falar do serviço, ele é diferente. A Má também atende masculino, né, Mari? A comunicação é outra. Com mulher a gente fala autoestima, né? Os meninos a gente aborda um pouquinho diferente, mas eu vou falar logo mais. Bom, quem está chegando aqui é a Mari. Mari Francisco, seja bem-vinda à nossa aula de hoje. Eu já vou abrir aqui o material para a gente já iniciando. Já aula 10. Gente, já estamos na aula 10. Vocês têm noção disso? Que já estamos na aula 10.
Não passou rápido? Vocês me viram menos, né, nessa turma. Bom, vamos lá. Alguém chegou a ler o material? Estudar alguma coisa? Chegaram abertas, coração aberto? Acho que fizeram de coração aberto, né? Não tem problema. Vamos lá. E aí, vamos deixar fluir. Depois vocês dão uma olhada lá. Bom, hoje é o nosso 7º capítulo, a gente vai falar de consultoria de imagem masculina. E aí eu já fiz a perguntinha para vocês, quem pensa em atender o público masculino? A Aline, né? Vamos ver, talvez. Vamos ver se eu convenço ela até o final da aula. A Pri falou que está aberta. Quem mais? Bianca, Joyce, Lu, Sara, Tati, Mari, digam aqui para mim, mandem no chat, ou se quiserem abrir o microfone. Quem está curiosa aí para atender os meninos? A Bianca tem interesse, a Sara também, a Tati gostaria. Legal, ótimo. Então, hoje a gente vai... Vocês vão perceber que a metodologia a gente consegue aplicar da mesma forma, independente, homem e mulher, mas tem aí alguns ajustes que a gente tem que ir fazendo. Bom, primeira coisa, a gente tem que observar qual que é o caminho do mercado, o que está acontecendo aí fora. O que a gente tem observado já nos últimos anos? Que o consumo de moda masculina está crescendo mais do que o consumo de moda feminina, ou seja, os meninos estão prestando mais atenção na aparência dele, na imagem deles. E a ascensão também da área da beleza masculina. Não sei na cidade onde vocês moram, mas eu sou de São Paulo, hoje eu moro aqui em Estocolmo, na Suécia, como vocês já sabem, eu sou de São Paulo. E lá em São Paulo eu percebi nos últimos anos o boom das barbearias. Aqui na Suécia já é comum, tem barbearia em vários lugares. Mas lá, eu lembro no bairro dos meus pais, que agora, assim, cada cantinho tem barbearia, e todas trabalhando. E a gente vê o consumo de produto também. Teve acho que foi um ano retrasado, eu passei o Natal no Brasil, e aí eu fui, não sei se foi na Renner, alguma dessas lojas, assim, de departamento, e no corredor das lojas tinha vários kits, assim, produtos masculinos para cuidar da barba, do cabelo, né? Eu achei isso extremamente interessante, que era para as pessoas comprarem ali e dar de presente. Então, a gente começa a perceber o quanto eles estão ficando mais vaidosos, estão prestando mais atenção nisso, e é um reflexo também até para a gente pensar nessa possibilidade, né? Porque o feminino, a consultoria de imagem masculina, a gente tem bastante profissionais que estão atuando nessa área, mas no masculino a gente vê poucas pessoas ali especializadas. A Bianca, meu marido trabalha no mundo corporativo, eu vejo muitas possibilidades. Ótimo, Bianca, muito bom. Eu atendo bastante gente do mundo corporativo. Hoje mesmo eu estava falando com uma moça que ela é minha cliente, ela falou, Juliana, assim que a gente terminar, o meu marido vai fazer com você. Né? Quer dizer, ela já foi vendo a transformação dela, ele já foi vendo a transformação dela, ele nunca nem tinha parado para pensar, nossa, mas a minha imagem comunica, né? Ele nunca tinha parado para pensar nisso. E aí eu fazendo o processo dela, e ele já falou que já achou muito interessante e quer fazer. No curso aqui, a gente tem a formação em consultoria de imagem masculina, um dos alunos, a esposa dele é consultora de imagem, ela fez a consultoria de imagem nele, ele amou, ele falou assim que foi um divisor de águas, ele falou, nunca imaginei que isso ia me transformar tanto, eu nem imaginava que isso era consultoria de imagem. E eu falou, e assim, eu me senti tão bem, eu gostei tanto que agora eu quero trabalhar com isso também, e aí ele está fazendo o curso para começar a atuar no mercado. E aí, quais são as motivações que os homens têm em relação aos cuidados com a aparência? Bom, a gente começa esse quadrinho aqui, a gente pegou lá do Sebrae, tá? Então, lá na pesquisa de negócios de beleza masculina, o que o Sebrae trouxe para a gente? Que os homens começaram a perceber que a boa imagem, ela é importante para promover o próprio marketing pessoal deles. A gente está vivendo numa era de muita competitividade. Então, como eu falei para vocês, os homens e as mulheres, as motivações que eles vêm para a consultoria são um pouquinho diferentes, né? Os homens, eles vêm muito por essa questão do profissional. As mulheres, às vezes, vêm por questão de autoestima, por questões corporais. Agora, os homens, a maioria ainda vem por questões profissionais. Então,
perceberam que a imagem é importante, por exemplo, em vendas, né? Cuidar da imagem para conseguir se conectar ao cliente, para passar credibilidade, confiança. A questão de abertura dessa mentalidade para aceitar que trabalhar, mexer na aparência não é só feminino, isso é algo construído, tá, gente? É um conceito construído cultural, que beleza é linkada ao feminino. Na verdade, isso foi algo que aconteceu aí depois do século XVIII. Não sei se vocês lembram. Quem assistiu lá os filminhos, ou quem estudou, quem lembra aí nas aulas de história, Luís XIV, lembra do Luís XIV lá na corte francesa, usava babado, né, maquiagem, usava peruca. Então, os homens antigamente, eles se embelezavam muito, e muitas coisas começaram com os homens, a maquiagem, saltinho, começou com os meninos, depois que foi passado para as mulheres, e a gente teve aí na época do iluminismo, uma ruptura dessa preocupação com a aparência. O iluminismo, ele era muito conectado ao que? A racionalidade. Então, lá na época da Revolução Industrial, os homens começaram a mudar essa mentalidade e começaram a limpar a vestimenta deles. Então, a trabalhar com... Foi aí que veio aquela vestimenta que é mais próxima ao nosso costume, ao nosso terno, que é a casaca, a calça... como é o nome daquela calça que eu esqueci? É a calça... Peraí. Eu vou lembrar. Chaminé, a calça chaminé, a casaca. Então, eles começaram a limpar a vestimenta deles, né? Trazer o preto, branco, marinho, marrom e deixar as mulheres para essa questão do embelezamento. Então, isso foi uma ruptura cultural que a gente teve, porque antes os homens se preocupavam sim com a aparência, né? E aí agora a gente começa a perceber que teve essa ruptura aí na época do iluminismo, da Revolução Industrial, e que agora eles estão voltando a perceber que é importante sim cuidar dessa aparência. Outra coisa, em relação à competitividade de mercado de trabalho. Então, assim, eles começaram a perceber que é importante trabalhar essa imagem, porque é um diferencial competitivo. A população está envelhecendo, então, conforme a população vai envelhecendo, vai se preocupando também mais em cuidar da sua aparência. E, claro, a própria satisfação com a tua imagem. Então, esses são pontos aí que foram mapeados pelo Sebrae, por esse aumento aí dos negócios em relação à beleza masculina. E normalmente, como eu falei para vocês, esse público procura consultoria por questões profissionais. E qual que é o perfil do público masculino? Normalmente, eles são pessoas mais diretas, mais práticas e objetivas e focadas. Então, eles chegam na consultoria, normalmente eles já sabem o que eles querem, eles são mais diretos, são mais práticos nas respostas, ali, mais objetivos, né? Quando eles saem com uma tarefa, eles vão lá e fazem aquela tarefa, eles dão retorno, eles são bem mais práticos em relação a nós. Gostam de um processo mais rápido e curto, e eles querem solução mais prática. Mas o que combina, o que não combina? Mas o que é certo? O que eu preciso sair daqui? Sabe? Assim, então, eles querem looks, querem tudo que seja mais prático possível para facilitar a vida deles. E como que a gente pode fazer esse atendimento público masculino? A gente pode adaptar as ferramentas que a gente tem aqui na consultoria. Então, vamos supor, os nossos questionários. Nossos questionários, eles são mais longos. Então, a gente pode enxugar esses questionários. Lá na formação de consultoria de imagem masculina, a gente entrega já o questionário para vocês, mas quem está fazendo aqui, vocês podem enxugar esse questionário que vocês têm, deixar ele mais sucinto e também mais focado nesse público. E adaptar algumas perguntas. Então, vamos lá. De repente, os cuidados com a tua maquiagem. A gente não vai perguntar isso, né? Porque não faz parte dentro do universo dos homens no Brasil, né, no Ocidente, não é tão óbvio que eles usem maquiagem. A gente pode perguntar quais são os produtos que você utiliza em relação à tua, aos teus cuidados faciais, por exemplo. Né, você usa, qual que é a tua frequência em fazer a barba, né? Você vai no barbeiro, você vai em casa. Então, começar a fazer a adaptação dessas perguntas do mundo feminino para a realidade dos homens. As sessões normalmente são mais curtas, eles são mais práticos, mais objetivos. A gente, quando vai contar alguma coisa, normalmente a gente aprofunda, a gente conta uma história, né? Nós, mulheres, nós somos mais envolventes na comunicação, normalmente, tá? Porque tem homens que são bem falantes também, mas a gente tá falando aqui num quadro geral. Normalmente, as sessões dos homens são mais curtas, porque eles são mais objetivos, mais focados, eles já trazem a resposta, às vezes, assim, mais direta. A gente até, inclusive, com as técnicas de coaching, algumas a gente precisa aprofundar mais. Outro ponto importante, dentro do vestuário masculino, existem muitas regrinhas.
Então, regrinha de que tal nó de gravata com tal colarinho, porque a cor da meia tem que ser a cor da calça do sapato, não sei o quê. Então, tem muitas regrinhas que competem à elegância. E se a gente quer trabalhar com esse público, é importante que a gente tenha esse conhecimento. E lembrando, trabalhando aqui numa metodologia onde a gente foca no ser para vestir, onde a gente ouve o nosso cliente, entende o nosso cliente, a gente usa as informações de uma maneira estratégica. Se meu cliente é um homem que ele quer realmente estar dentro dessas regras, da etiqueta, da elegância, eu vou trabalhar isso. Se meu cliente às vezes não quer, ele quer romper com essas coisas, a gente pode saber essas regras e trabalhar com esse cliente de uma forma contrária aí, porque ele quer realmente ter essa imagem disruptiva. Teve um coach que eu trabalhei por um tempo, que ele utilizava, inclusive na imagem dele, ele dava treinamento, ele era dono de uma empresa, né, muito conhecida no Brasil, e ele dava treinamento, ele usava... ele não usava nem costume, ele usava terno, que são as 3 peças, né? Que é a calça, o colete e o paletó. E ele era um homem bem sério e tal, assim. E aí ele quebrava essa seriedade dele muitas vezes, colocando meias divertidas. Então, ele estava sempre muito elegante, mas aí ele colocava uma meia divertida para fazer essa quebra. Então, a gente precisa utilizar todo esse conhecimento que a gente tem aqui em consultoria de imagem e fazer essas adaptações em cima da estratégia do nosso cliente, do estilo do nosso cliente, para que ele utilize a imagem para reforçar alguma ideia, né? E às vezes essa ideia pode ser aí o contrário, até quebrar um pouco dessas regras. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar dentro de um processo de imagem com o masculino, da mesma forma do feminino, é identificar os objetivos de imagem do nosso cliente. Então, a gente pode trabalhar com um questionário aí mais enxuto, mais direto, mais focado. É importante a gente entender a rotina do nosso cliente, os hábitos que ele tem, os desafios dele em relação à imagem, qual a imagem que ele quer comunicar. E é interessante a gente, quando a gente for se comunicar com esse público, não, eu quero trabalhar com esse público, nas tuas postagens, no teu Instagram, começar a trazer esse tipo de conteúdo. Você já imaginou o que você está comunicando por meio da sua imagem? Você sabia que a tua imagem comunica? Falar de autoconfiança em vez de falar de autoestima, falar de comunicação em relação à imagem. Dentre os canais de comunicação, os homens, eles consomem mais YouTube do que Instagram. A gente consegue, tem uma concentração aí grande de mulheres no Instagram, mas os meninos aí, eles gostam mais de consumir conteúdos de YouTube, tá? Vamos lá. Entender também quais ambientes que ele transita, a profissão dele, as expectativas que ele tem em relação ao processo de consultoria de imagem. A gente precisa explicar, tá? Inclusive antes, quando a gente for falar, enfim, encontrar um cliente e for explicar para ele o que é consultoria de imagem, eles acham que é moda, eles acham que é usar roupa de tendência, eles acham que é consultoria de moda, eles não pensam que é algo em relação à comunicação. Então, a gente precisa explicar o que é consultoria de imagem e aqui, nessa sessão, também alinhar todas as expectativas, tá? E é o nosso dever trazer essa informação para o nosso cliente, ok? Aspectos importantes da personalidade que ele quer destacar. Isso também é fundamental a gente entender nessa primeira sessão. Então, quem é ele? Como que é a personalidade dele? Quais são os pontos fortes dele? O que ele gostaria de destacar nessa personalidade? É a liderança? É, de repente, a determinação? É o foco? É a seriedade? Né? É o carisma? E quais áreas da imagem que ele quer focar. Então, ele quer focar no trabalho, ele quer focar no lazer, ele quer focar em eventos, ele quer focar em vida social, ele quer focar nos 4 ou ele quer trabalhar um só. É muito normal eles virem por questões profissionais, virem para o trabalho, mas isso não exclui a ideia dele chegar no processo, ele, não, eu também quero trabalhar a minha imagem nos ambientes de lazer, quero trabalhar também a minha imagem na minha vida pessoal. Já tive cliente que me procurou por questões profissionais, e, né, quando a gente estava fazendo mapeamento, então, sabe o que é? Eu tô solteiro, queria arrumar uma namorada, né? E aí a gente acabou trabalhando essa área também. Não foi algo que ele trouxe no nosso primeiro encontro, quando ele foi me contratar, mas quando a gente estava ali no processo, ele se abriu, ele se sentiu lá, usando as técnicas de coach, né? Tudo que vocês aprenderam, ele se sentiu lá acolhido, se sentiu à vontade, confiante, e aí ele trouxe que ele tinha esse desejo também de trabalhar a imagem dele nessa área afetiva para ele conseguir aí arrumar um relacionamento.
Na área de cores, então eu vou fazer o processo de cores com o meu cliente. O que eu vou trabalhar? Coloração pessoal, mapas de cores de personalidade, simbologia e harmonias. Mapas de cores de personalidade, o que seria? Seria um mapa de cores da essência. A única coisa aqui é que a gente fez uma adaptação das palavras, porque faz muito mais sentido para esse público eu falar de personalidade do que de falar em essência. Então, a gente pode rever aí o nosso vocabulário, tá? Quando for trabalhar com os homens. E a gente pode, sim, fazer a coloração pessoal, então fazer lá o teste dos tecidos, faz o contraste, passa os tecidos, vocês vão ter na aula presencial com a Prof. Lu ou com a Prof. Vanderessa. Então, elas vão explicar aí para vocês todo esse processo. Então, vocês podem fazer a parte da coloração, fazer um mapa de personalidade, entender e explicar para o teu cliente as simbologias das cores, né, no mapa de personalidade, por exemplo, quando vocês forem pensar na estratégia de imagem deles, lá na identidade visual, trabalhar a questão das simbologias, lembrando que o vestuário masculino, nós mulheres, a gente tem a maquiagem, a gente tem diferentes modelagens de roupas, os homens não têm tantos acessórios, tantas modelagens, a gente tem um pouquinho mais de possibilidades do que eles. Então, trabalhar a simbologia das cores é extremamente importante, e as harmonias também, certo? O que mais? Pode acontecer do cliente não se importar muito com a cartela, tá, gente? Então, assim, já aconteceu de eu atender o meu cliente, inclusive aqui na Suécia, meu cliente era verão, não lembro se era verão claro, alguma coisa assim, e ele tinha uma personalidade muito forte. Ele era bem clarinho, cabelo bem clarinho, né? Eu acho que ele era baixo claro, acho que ele era baixo claro, não me lembro, já faz bastante tempo, foi quando eu me mudei para cá, faz mais de 2 anos, faz 2 anos. E aí, esse cliente, a personalidade dele, os objetivos de imagem dele, não tinha nada a ver com a cartela dele. Então, no caso desse cliente, eu tive que trabalhar mais as cores de personalidade do que as cores da cartela, tá? Então, pode acontecer do cliente não se importar ou de não fazer sentido para ele, mas ele entendeu, né, tudo mais, mas aí a gente teve que trabalhar aí as cores de uma outra forma. E na imagem masculina, como eu falei, é muito importante a gente se atentar à simbologia, tá? Porque aí é algo que vai fazer bastante diferença, já que a gente não tem tantos elementos assim como a gente tem no feminino. A gente tem elementos? Tem, a gente pode trabalhar com textura, a gente pode trabalhar com estampa, a gente pode trabalhar com óculos, por exemplo, com a barba, né? Mas em comparação com o feminino, a gente tem um pouquinho menos de recursos. Sobre a parte de estilos, como que a gente poderia fazer uma sessão? Do mesmo jeitinho, a gente vai seguir a mesma lógica que os estilos femininos, tá? Então, a gente vai fazer a adaptação desses estilos femininos para os masculinos. Logo mais a gente vai falar como. E aqui os homens também possuem de 1 ou até 3 estilos, certo? Então, a investigação vocês vão fazer da mesma maneira. Vocês vão usar o questionário, e aí o questionário mais enxuto e adaptado. Então, vamos lá, sobre as preferências de vestimenta dele, as preferências de compras, como que ele escolhe a roupa dele, né? Tudo isso que vocês perguntaram, que vocês trabalham no feminino, vocês vão perguntar no masculino também, fazendo as adaptações, ok? Vamos trabalhar também o painel de estilo, tá? O painel de estilo masculino tá disponível Esqueci o nome. Eu sou jovem, né, gente? Como pode esquecer das coisas assim? Má, me ajuda? Acesso restrito. No acesso restrito tem o painel de masculino e a roda de estilo também. A roda de estilo, ela foi construída de uma maneira unissex, tá? Então, vocês podem usar tanto com as mulheres quanto com os homens a mesma roda. Na parte da morfologia. Gente, sobre atendimento do masculino. Às vezes algumas pessoas me perguntam, Ju, que nem nós que somos mulheres, e aí, eu vou atender um cliente, né? Como que faz? Bom, primeiro, né, se cliente foi indicação, se foi indicação, tentem entender quem que indicou, né? Busquem referência dessa pessoa, porque às vezes vai que a pessoa aparece do nada, né? Então é importante buscar referência. Quando eu morava em São Paulo, eu tinha o meu espaço, então lá no meu espaço, né, tinha outras pessoas e tal, eu tinha a minha sala, né, então eu atendia lá, não tinha problema nenhum, mas de repente vocês podem fazer esse primeiro contato virtual, vocês podem fazer as primeiras sessões, se é uma pessoa que vocês não conhecem, vocês podem fazer vocês aprenderam aqui no curso a fazer atendimento online, então as primeiras sessões, vocês podem fazer online, de repente o objetivo, sabe, de imagem, vai fazendo online, vão sentindo quem que é essa pessoa para depois
depois vocês irem para o presencial, mas sempre busquem referências, tá? De quem que é essa pessoa, até para vocês se sentirem mais seguras. Vamos supor, fazer uma sessão de morfologia. Sessão de morfologia, eu não toco no meu cliente, tá, gente? Eu não uso fita body positive, eu faço pela análise visual ali do meu cliente, dá super para fazer no masculino, tá? Análise visual. Mas vamos lá. Essa sessão, normalmente, ela é mais rápida, no feminino ela é mais rápida, e aqui ela é rapidinha também. A gente deve identificar a arquitetura corporal do nosso cliente. Nesse caso aqui, a gente vai focar em ombros e quadris, tá? A gente não olha em relação à cintura. E também a gente vai entender as particularidades do nosso cliente. Tem homem, às vezes, que se incomoda porque tem a coxa grossa, ou o bumbum mais avantajado, né? Já peguei cliente que essa parte do peitoral também ele não gostava porque era flácido, né? Às vezes a questão do volume abdominal pode incomodar também, tá? Então, entender essas particularidades do cliente. Normalmente, os homens são mais tranquilos que as mulheres, mas mesmo assim, eles têm incômodos, tá? Com o corpo, e a gente respeita. Normalmente, as mulheres, elas são um pouquinho... a gente se sente um pouco mais cobrada pela sociedade, né? Do que os homens. Então, às vezes, é um pouquinho mais sensível para nós, mas mesmo assim, tem questões aí que os homens, eles se incomodam. E para análise, eu sugiro que vocês peçam para o cliente estar com uma bermuda de corrida e uma camiseta, pode ser uma camiseta regata, uma camiseta de manguinha, não tem problema, mais justinha, para que a gente consiga aí observar essa arquitetura corporal, tá? E a gente, aqui na parte de morfologia, vocês vão fazer a técnica do espelho, assim como vocês fizeram com as mulheres. Na apostila de vocês, eu coloquei algumas perguntinhas, tá? Que vocês já adaptam para fazer essa técnica do espelho com os meninos. É mais rapidinho. Com os meninos, a gente não faz, né? Ai, abraça o seu corpo, agradeça, né? Igual a gente faz com as meninas. A gente faz de uma forma um pouquinho mais direta, então assim, olha, observe o teu corpo, né, como que você percebe a relação dos teus ombros em relação aos teus quadris, tem alguma coisa que, quando você vai se vestir, que o teu corpo acaba influenciando nas tuas escolhas, né, o que você acha mais interessante no teu corpo que você gostaria de destacar, tem alguma parte do teu corpo que você gostaria de tirar atenção, então a gente vai fazendo, né, ele se observando no espelho, a gente vai fazendo essas perguntinhas da mesma maneira como a gente trabalhou lá no feminino, tá? E aí as perguntinhas adaptadas estão lá na apostila de vocês. Vamos lá. Depois que a gente faz essa parte da morfologia, a gente já trabalhou ali objetivo, estilo, cores e morfologia, a gente pode trabalhar o quê? A identidade visual desse cliente. Então, é criar uma proposta para ele, né, indicando ali quais seriam as roupas, as linhas, as formas, as cores, os acessórios, quais tecidos, modelagens, estampas, seriam mais adequados para que ele consiga comunicar o objetivo de imagem que ele tem e que esteja alinhado ao estilo dele e à rotina dele. Então, e valorizando esses atributos físicos. Então, nesse momento, a gente também, da mesma maneira que a gente montou lá, que vocês fizeram o canvas de identidade visual para cliente de vocês, vão fazer também o canvas de identidade visual para o cliente de vocês, tá? Daquele mesmo jeitinho do processo, certo? E nas partes práticas, vocês já tiveram aula com a Lu de partes práticas? Acho que não, né? Então, é a próxima semana, né, que vocês têm. Beleza. Eu vou passar um geral aqui e a Lu vai aprofundar com vocês, tá? Mas vamos lá. Na etapa da revitalização no guarda-roupa, o que a gente precisa fazer? Auxiliar o nosso cliente a que ele fique com as peças ali que vão fazer mais sentido para aquele momento de vida dele, tá? Então, a gente vai ajudar ele a separar as peças que vão ficar, as peças que vão sair e aquelas que vão, de repente, para algum ajuste, lavanderia. As que vão sair, eles podem ser peças para ir para doação, ou peças, de repente, para descarte mesmo, porque às vezes a peça está furada, né? Você pega um cliente natural, que é muito comum a gente pegar cliente natural, vai ter camisetinha furada, né? Mas dá para usar ainda, para ventilar, não, meu filho, né? Tá furada, essa imagem que você quer passar, né? Que às vezes eles não têm essa noção, tá, gente? Às vezes o que é óbvio para nós, não é óbvio para eles. Então, é todo um trabalho aí, ok? Eu tenho natural em casa, né? Então, já é um estágio que eu faço. Olha, bem desafiador. Observar as peças e acessórios. Então, a gente vai
ajudar o nosso cliente, a gente vai ensinar ele também, às vezes, a observar. O sofisticado adora pegar cliente sofisticado e ponderado, porque eles são mais atentos para isso. Agora, natural, às vezes, ele é mais desligadão. Então, ajudar ele a observar essas peças, a vestir a peça, observar o caimento. E nesse momento, como eu faço? A gente pode ir tirando essas peças do guarda-roupa, observando essas peças junto com ele. Se ele precisar provar alguma peça, ele vai no banheiro, prova essa peça, depois volta, tá? Para a gente ver. De repente, se ele tiver alguma funcionária em casa, a gente pode deixar a porta aberta, né? Enfim, porque às vezes a esposa também deixa a porta aberta, né? Para a gente se sentir mais à vontade também, para as pessoas se sentirem mais à vontade também, ok? Então, ele vai provar essa peça, a gente vai observar o caimento, a modelagem, ver se o tamanho tá certo. Às vezes tem homem que não sabe, porque o tamanho, às vezes é a esposa que compra, às vezes ele nem sabe direito. Observar também a conservação dessas peças. Então, tem algum desgaste, mostrar para ele se tem algum desgaste, se tem bolinha, né? Às vezes o tricôzinho que tá cheio de bolinha, às vezes tem alguma peça que tá com mancha, com algum furo, às vezes tá faltando um botão, às vezes o zíper quebrou, às vezes o passante da calça descosturou, às vezes a barra da calça não está na barra na altura certa. Então, tudo isso a gente faz essas observações e vai mostrando para o nosso cliente, tá? O cliente, como eu falei para vocês, é importante que ele prove as peças e ele pode ir para o banheiro e depois mostrar para a gente em seguida. É importante a gente mostrar e explicar para ele sobre o caimento, a qualidade das peças, para ele criando esse hábito de se observar e para ele ir aprendendo, porque às vezes é falta de informação mesmo. E aqui a gente pode fazer uma lista de compras. Como a gente trabalhou já a parte de identidade visual, a gente já viu que seria importante ele incluir na imagem dele, aqui nessa parte da triagem, da revitalização, do detox, enfim, né, close cleaning, tá? Vocês veem o nome que faz mais sentido para vocês. Vocês vão fazendo essa triagem com o cliente e já vão anotando ali algumas peças que sejam importantes. Então, às vezes, vamos supor, ele não tem uma calça de sarja e a gente percebeu que seria importante ele incluir uma calça de sarja. Então, a gente pode incluir lá calça de sarja marinha ou calça de sarja, caque, enfim. Às vezes, ele não tem camisa polo, às vezes pode ser importante para a imagem dele. Então, a gente pode colocar lá a camisa polo, tá? Sobre ajustes de peças, o meu cliente prova e se eu perceber que tem algum ajuste para ser feito, uma barra, às vezes uma pence, alguma coisa assim, eu mostro, sinalizo para ele, mas eu não marco, né? Eu só mostro e ele vai na costureira e marca e faz, porque às vezes pode ser que a gente marque e aí DBO, quando chega lá na costureira, né? Enfim, não fez do jeitinho que a gente marcou, aconteceu algum erro e ela pode falar que foi a gente que marcou errado. Então, se não sou eu que levo para a costureira, eu prefiro só mostrar, eu posso dobrar, colocar o alfinetinho, mostrar para ele, mas aí ele vai lá e marca com a costureira, e aí ela que faz esse ajuste. Quando eu levava para a costureira, eu marcava, eu mesma marcava e levava, mas aí estava sob minha responsabilidade. Mas quando não está, a minha sugestão é que vocês façam dessa forma. Sobre a etapa de personal shopping, esse serviço ele é muito bem aceito por esse público, porque normalmente eles não sabem comprar, eles não têm paciência, então é um serviço que eles gostam. Eu já contei aqui em algumas turmas, eu já fiquei 12 horas, 12 horas? 12 horas, 12 horas no shopping com o cliente, ele me contratou para fazer um personal shopping de 4 horas, e foram 4 horas, e aí a gente chegamos às 10 no shopping, ele era um executivo, ele tinha tirado o dia de folga. Fizemos o que precisava ser feito. Aí ele, você tá aqui comigo? Vamos lá, preciso comprar um relógio. Aí vamos lá na Vivara. Vamos lá, preciso não sei o quê. Aí preciso comprar um presente para não sei quem. E aí depois ele me pagou as horas adicionais, óbvio, né? Mas assim, ele falou, Juliana, deixa eu te aproveitar, porque eu odeio fazer compras, eu tô amando fazer compras com você, porque tá sendo muito mais fácil. E aí a gente acabou ficando, né, bem mais tempo. Então, é um serviço que normalmente é muito bem aceito. Às vezes, quando eu vou para o Brasil, tem alguns clientes que me contratam, né, que já foram meus clientes que me contratam, às vezes, para fazer esse serviço. Então, dentro do personal shopping, por que eles gostam? Porque a gente já entende o orçamento deles e a gente já vai nas lojas antes e já deixa tudo meio que separadinho. Então, assim, no caso, se eu vou com o meu cliente, se eu vou encontrar com o meu cliente na sexta-feira de manhã, na quinta-feira eu já vou no shopping, já tenho aquela lista de compras dele, já tenho um orçamento, eu vou nas lojas que eu acho interessante, onde eu acredito que eu vou encontrar aquelas coisas que ele precisa. Já nessas lojas eu já separo. Eu ia bastante lá na Anália Franco,
em São Paulo, e tinha alguns vendedores que já me conheciam, então dependendo da hora, Miss, por exemplo, o Marco é super fofinho, eu já falava com o Marco, já separava, às vezes eu falava com ele por WhatsApp, inclusive, já separava as peças com ele, achava legal porque lá eles tinham o próprio ajuste, então o meu cliente não precisava pagar, né, a mais, tem a Craft, tem outras lojas também, tem a VR, tinha esqueci o nome agora, enfim, e aí a Ricardo Almeida e tal. Então, eu já ia lá, já separava as peças, né? E aí eu ia só com o meu cliente para ele provar, enfim, ver se ele gostou ou não, tal, e comprar. Então, para eles é muito prático, porque eles já chegam, já tá tudo separadinho. Algumas lojas como o Zara, essas lojas de departamento, a gente não tem tanta flexibilidade de separar, mas a gente pode ir observar, né, os pontos ali onde estão, eu pegava o tamanho dele e colocava lá atrás. Confesso que eu fazia esse truquezinho, né? Colocava lá atrás, para ficar mais fácil, para ninguém pegar. Mas só que nas outras lojas eu pedia permissão, e muitas lojas, assim, eram super tranquilos. E aí eles, não, até amanhã de manhã dá para guardar, assim, com certeza, tá? Então, se possível, já fazer esse trabalho que é bem mais prático para eles. Alguns homens não gostam de provar roupa, mas é importante a gente explicar que é importante provar, né? E aí mostrar para eles os pontos. Olha, tá vendo esse ombro? Tinha que ficar aqui, tá vendo que tá ficando caidinho, né? Tá vendo aqui, ó, essa sobra que tá dando, tá? Então a gente vai indicando ali para eles também. E fala essa importância dessa questão da prova. A gente pode pedir para ele provar as peças no provador, sair do provador, e aí a gente olha, conversa com ele, olha no espelho, como você está se sentindo, né? Você consegue perceber aqui, ó, né, como está sendo o caimento dessa peça. Então, a todo momento, trabalhar essa autoobservação do nosso cliente. Deixa eu só ver que horas são. Beleza. Na parte de montagem de looks. Então, fomos lá, fizemos a triagem, depois a gente fez as compras, marcamos aí a sessão de montagem de looks. A gente vai na casa do nosso cliente, a gente monta ali os looks para ele, tá? Então, Juliana, mas tem que provar, né? Se for possível ele provar, melhor. Então, a gente pode montar os looks e aí ele vai no banheiro, prova, volta, né? A gente faz os ajustes, dobra a manga, puxa, né? Enfim, vê coloca esse cinto, não, esse sapato é melhor, enfim, pede para ele ir na frente do espelho, para ele se observar, tirar foto. Então, faz o mesmo processo que a Lu vai aprofundar com vocês na aula de partes práticas, a gente vai fazer com o masculino. Mas meu cliente não quer provar. Não tem problema. Se ele não quer provar, qualquer coisa, vocês colocam as peças assim em cima da cama, montam ali o look, tira a foto, manda para ele, e aí depois ele veste, e vocês marcam com ele, olha, fulano, então vou te dar 10 dias, 15 dias, sei lá, uma semana, você prova essas peças, né, e aí me manda foto, ou qualquer dúvida, estou à sua disposição. Se no dia ele puder provar, melhor, senão a gente pode fazer dessa maneira e ele prova depois, tá? Porque os homens, às vezes, não gostam de provar, mas é importante a gente falar para eles que olhar as peças no corpo é um outro caimento, que dessa maneira a gente realmente consegue observar se às vezes tem algum ajuste para ser feito, né? Que na cama a gente vê uma coisa, na cama você pega mal, né? Que colocando as peças na cama momento suja, fica de um jeito e às vezes no corpo pode ser que tenha outro caimento. Então a gente trazer essa consciência para eles. Como eu falei, alguns homens não gostam, né? Escolha um ponto de atenção no look, então é legal a gente escolher um ponto de atenção no look. Relógio, um sapato, um óculos, ou um lenço, né? Ou uma gravata, ou uma camiseta. Então, escolha aí um ponto de atenção que pode ser interessante no look quando vocês estiverem montando um cinto, por exemplo. Os acessórios são bem-vindos. Tem 2 acessórios que são muito importantes na imagem masculina: o sapato e o relógio, tá? O sapato, ele é o primeiro acessório mais importante, e o relógio é o segundo acessório, ok? Se vocês perceberem, hoje em dia, alguém aqui usa relógio? A Pri? Tem mais? Deixa eu ver se alguém mais levanta o dedinho. A Rê? Poucas, né? Eu lembro que antigamente, antes de ter celular, assim, eu também usava relógio, tinha coleção de relógios, e hoje eu não tenho mais. Então, tem muita gente que acabou parando de usar relógio porque a gente, né, tem tudo no celular. Mas para os homens, como eles têm poucos acessórios, o relógio ainda é algo importante. É algo que
tem um simbolismo, né, dessa questão do controle, passa status também. Dependendo do relógio do homem, você consegue entender muito bem quem ele é, né? Se ele é uma pessoa mais divertida, ele vai estar com um relógio de repente mais colorido. Se ele é um homem mais formal, ele vai estar com uma pulseirinha de couro. Se ele é um homem que, para ele, é importante essa questão da força, pode ser que ele tenha com uma caixa alta. Então, você consegue entender bastante a personalidade do homem ali, dependendo do relógio que ele escolhe. Vocês já perceberam isso, gente? Vocês já repararam? Relógio masculino e a personalidade dos homens. Sapatos também, a gente consegue entender bastante a personalidade por meio do sapato. E tá tudo bem até aqui com vocês? Tudo certo? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Muito bem. Deixa eu só ver aqui. Ó, vocês querem... Eu acho que eu vou entrar em estilo agora. Vocês querem fazer a paradinha agora, de 5 minutinhos, que eu vou entrar em estilo? Ou podemos seguir? Podemos seguir? Então tá bom. Então vamos falar agora das personalidades de estilo. Sobre o estilo contemporâneo. Então, esse homem, ele é mais informal, ele é mais casual, ele é ativo, ele é urbano, ele é atual, ele gosta de moda, mas é uma moda validada. Então, a gente vê que a maioria deles está com tênis branco, né? Então, assim, porque o tênis branco virou uma moda validada no universo masculino, então é algo que eles se adaptam. Eles trabalham na tua imagem algumas peças mais casuais, como o jeans, o tênis e a camiseta, mas eles acoplam ali algumas peças como o blazer, por exemplo, para trazer um pouquinho mais dessa casualidade mais arrumadinha. E eles gostam de tecidos e modelagens práticas, funcionais e confortáveis, porque eles são ativos, eles são urbanos, mas mesmo assim eles gostam de uma informaçãozinha de moda, né? Então o jeans tá ali, mas aí eles vão de repente trabalhar o jeans com uma camisa, ou jeans uma camiseta e um blazer. Então eles gostam de estar confortáveis, mas eles se preocupam, eles estão mais arrumadinhos. Já o estilo, a personalidade de estilo inovadora, é um homem que ele tem uma aparência mais trabalhada, ele gosta de ser notado, ele gosta de... Ele tá antenado, sabe? Aquele tipo, eu já peguei um que ele era, ele tinha o inovador, ele não era o tipo de pessoa que estava ligada em desfile o tempo todo, mas ele era um cara que estava ligado em tudo o que acontecia. Então, assim, tecnologia nova, tudo que era novidade, sabe? Ele era sempre o primeiro a saber de tudo, assim. Não necessariamente só de moda, ele acompanhava um pouquinho de moda, mas assim, no geral. Então, tudo, ele era publicitário, então tudo que era muito à frente, o cara era visionário, ele é sempre aquele que antecipava as coisas. Antecipava sei lá, o Apple Watch, ele antecipou, sabe, o celular XPTO, antecipou, porque ele já estava usando o app que ninguém estava usando. Então, era o cara que sempre estava na frente das pessoas. E ele tinha uma imagem trabalhada, ele trazia umas peças mais diferentes, que ele ia viajar, ele comprava umas peças mais diferentes, né? Então, ele consumia na Zara, inclusive, porque a Zara, ela tem uma parcela da coleção da Zara, eles trabalham com peças extremamente inovadoras. A Zara é uma fast fashion? Mas eles têm ali uma parcela das tuas peças que são bem inovadoras. E ele usa tendência, ele se abre mais para as cores, ele abre também para roupas que são mais temporais. Ele é uma pessoa normalmente adepta do preto? Mas ele também ousa, né, um pouquinho. Então, se tem ali uma cor tá na moda, ele vai ousar um pouquinho em relação a isso. Ele arrisca usar tecidos diferentes e novos, estampas também mais inusitadas, modelagens mais inovadoras. Ele gosta de preto, como eu falei, e também de alguns acessórios mais diferentes, alguns acessórios aí mais fashions. A personalidade de estilo artística, ele é um homem criativo e ele é mais informal, ele não segue regras, é aquele tipo de pessoa que veste para ele mesmo. Então ele mistura estilo, mistura formas, mistura cores, tecidos, estampas, materiais, acessórios. É muito comum a gente encontrar esse homem em áreas artísticas, então assim, um publicitário, um designer ou de moda, ou designer mesmo de designer gráfico.
arquiteto, então, artista mesmo, alguém que trabalha com curadoria de arte, né? Então, são pessoas que são mais abertas e gostam de sapatos diferentes, acessórios diferentes. Então, é o tipo de cliente que normalmente, às vezes ele, sei lá, você encontra com ele, tá com o cabelo de um jeito. Daqui a alguns meses você encontra com ele, daqui a pouco ele tá com o cabelo de outro jeito. Ou a barba, né? Ou ele é uma pessoa que se abre para usar alguns acessórios diferentes, tipo um chapéu, por exemplo, ou um lenço, ou um sapato diferente, né? Faz umas misturas aí mais diferentes. Então, é sempre aquele que não é nada óbvio e que ele não liga muito porque os outros vão pensar. Ele está mais interessado em como ele vai se sentir. Ele trabalha o look dele de uma maneira para se expressar para o mundo. Já a personalidade estilo sofisticada é aquele homem assim super elegante que se preocupa com o visual, ele tem um visual impecável, sabe? Nada fora do lugar. Então é o tipo que gosta de consumir grife, que é importante usar um costume do Ricardo Almeida, do Camargo, porque foi feito sob medida, né? Barack Obama, um dos estilos dele é o sofisticado. Então, é um homem que, assim, a aparência para ele é importante. Ele adora materiais nobres e refinados, então, ele se preocupa, né? Ele olha a peça, ele vai comprar de marca, por quê? Porque ele sabe que tem qualidade, ele gosta de exclusividade também, cortes mais alinhados, ou seja, não é aquela roupa nem larga, nem justa, é aquela roupa alinhada. Ele gosta de roupas que tenham uma certa estrutura, que são coordenadas e, como eu falei, que tenham qualidade. Prefere tecidos nobres, investe em alfaiataria. Então, o tipo de cliente que você vai atender, ele já tem o alfaiate dele. Não, já tem o alfaiate. Coloca as iniciais dele ali, sabe? Usa a abotoadura, né? Então, é o tipo de cliente que realmente trabalha a imagem. Gosta de um look todo preto, gosta de um look monocromático, gosta de trabalhar um tom surtou, um bicolor. Normalmente ele é discreto nas cores, né? Ele não ousa muito nas cores. Normalmente usa relógio, sapato de ótima qualidade de grife. Normalmente sapato bem lustrado, né? Um sapato bem conservadinho ali, um relógio também de grife. E dá preferência às marcas, certo? Já o ponderado é aquele homem mais discreto, mais conservador. Ele não gosta de ser o centro das atenções, ele não ousa, às vezes ele é até meio caretinha. É aquele tipo de pessoa que às vezes no fim de semana, mesmo no fim de semana, ele vai usar camisa, de repente ele vai usar camisa com uma calça chino. Então, um homem que gosta de usar gravata, ele gosta de usar costume, ele não tem, mas aqui não precisa usar mais, não tem problema, ele gosta de usar, para ele é uma alegria, é um prazer. Então, é o tipo de pessoa que mantém a mesma imagem durante anos. Então, provavelmente ele sempre compra nos mesmos lugares, o sapato na mesma loja, corta o cabelo com o mesmo cabeleireiro há anos, né? E não muda aquele corte do cabelo. Ele é mais tradicional, ele é mais clássico. Então, ele é um pouquinho mais formal, ele se preocupa em estar adequado às situações. Ele gosta de modelagens mais clássicas. É o tipo de homem, às vezes, que vai usar, inclusive, as 3 peças, né, do terno, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a calça, o blazer e o colete. Aqui no Brasil, aí no Brasil, não é tão comum, assim, usar essas 3 peças, porque a gente está num clima que é calor, então não é tão conveniente assim. Por isso que é mais comum a gente ver os homens de costume, que é o blazer e o paletó. Mas esse é um homem que ele gosta, tá? Tecidos de qualidade, gosta de alfaiataria, também de usar costume, cores, estampas, acessórios mais discretos. Se ele for usar alguma estampa, vai ser um listradinho, uma padronagem listradinha, nada que chame muita atenção, né? Ele é extremamente discreto. Já o natural, ele é descontraído, ele é extremamente informal, aquele que é desligado em relação à aparência, ele passa uma imagem um pouquinho mais de desleixo em alguns momentos, né? Aquela pessoa que gosta de conforto, que ele não perde, entre aspas, muito tempo se arrumando. Então, ele
abre o guarda-roupa, pega o que está mais fácil, não liga muito para a combinação, o que está mais prático, ele usa. Ele é adepto do moletom, da camiseta, da calça jeans, do tênis, do chinelo havaiana, do bermudão, né? O sensorial para ele é muito importante. Então, ele precisa se sentir confortável. O conforto para ele, inclusive, às vezes está ligado à temperatura, odeia passar calor, né? Então, por isso eu gosto de uma regatinha, de uma bermuda. Gosta de peças mais básicas, simples e práticas, gosta de cores neutras, porque não dá trabalho, né? Cor neutra não dá trabalho, então por isso que eles gostam, né? É fácil de vestir. Eles têm preferência por bermuda, jeans, camiseta e tênis, certo? Gosta de um chapéuzinho também, de um chapéuzinho não, de um boné ou de um gorrinho, por quê? Porque não precisa arrumar o cabelo, né? Para que arrumar cabelo? Passa gel, imagina, né? Já coloca lá o boné e tá tudo certo. Já o jovial é aquele... Gente, sabe onde eu vejo o povo do jovial? Aquele pessoal que gosta de videogame, de TI. Vocês já viram o povo de TI? Vocês vão numa empresa de TI, você vê a galera lá com a camiseta, né, jeans, tênis e com a camiseta de personagem, né, camiseta fazendo graça, entendeu? O jovial, assim, não cresci. Né? Então, ele é extremamente casual e divertido, ele tem essa aparência mesmo de adolescente. Normalmente, são pessoas que são conectadas a algumas tribos urbanas, vou dar um exemplo, os skatistas, os animes, né? Então, eles têm ali alguma coisa em comum, eles vivem ali naquela tribo deles. Eles gostam de roupas que são práticas, modernas, casuais, confortáveis e divertidas. Então, sempre tem que ter alguma coisinha engraçada na imagem deles. Usam cores e estampas chamativas, então a camiseta com mensagem, ou a camiseta com uma estampa de bichinho, ou uma meia colorida. Ele não precisa ser todo assim, mas ele tem alguns elementos assim que passam essa questão da diversão, do lúdico, do engraçado. E normalmente usa boné e tênis, né? Ele gosta dessa questão do conforto. Inclusive, tem aqueles que usam a calça lá embaixo, né? Mostra a cueca, não tô nem aí. Né? Então, realmente parece que não cresceu. O Justin Bieber antigamente tinha bastante essa imagem. Já o estilo nostálgico é aquele amigo fofo, sabe? Aquele amigo filha, né? A mãe fala assim, filha, casa com fulano, ele é tão fofo, ele é tão bonzinho, né? É o nostálgico. Então, ele tem um visual mais casual, mais acessível, aquele homem que é sensível, que ouve a gente, que a gente chora, né? Ele ouve, ele entende, é o nosso best friend. Então, ele gosta de batas, gosta de camisa, ele se permite usar tecidos mais fluidos, ele experimenta texturas mais suaves, ele pode, de repente, usar um suéter, uma gravatinha borboleta, um shorts um pouquinho mais curto, pode usar um floralzinho, um tom pastel, um xadrezinho, então ele usa cores mais claras, né? Então ele tem uma personalidade assim um pouquinho mais sensível, mais emotiva, e ele transmite isso também no vestir dele. Já o glamour é aquele, né, que a mãe fala, filha, foge, e a gente agarra, né? Aquele lá, o magnético, é aquele que é autoconfiante, seguro, vaidoso, carismático, né, que vai para academia e fica lá na academia e coloca aquela camiseta bem justinha, aquele decote que vem aqui, né? Fica com a camisa para fora. Ele gosta de mostrar o corpo, ele gosta de valorizar o corpo. E ele se preocupa muito com o físico, então ele gosta de peças acinturadas, que enaltecem as formas do corpo, tecidos mais estruturados e justos, com brilho, com textura, né? Sabe aquele que usa o cinto da Gucci, né? Para aquele cintão da Gucci GG aqui na frente, né? Então, tem aí alguns pontos de extravagância também. Gustavo Lima, aquele Lucas Luco, eles trazem bastante ali elementos do glamour na imagem deles. Ah, teve um jogador de futebol outro dia, como que é o nome dele? Não sei que lá, Alves, um dos estilos, um dos estilos, eu acho que era o artístico, quando eu fiz a análise dele, se eu não me engano, era o glamour. Daniel Alves. Isso. Se não me engano, era o artístico e o glamour. Foi um dos cursos, o pessoal me mandou as fotos dele, e aí a gente analisando ali, ele, né, que é aquela coisa de mostrar o corpo. Cores chamativas e gosta de acessórios aí de metal, certo? E acho que esse daqui já é o último, a personalidade de estilo teatral. Então, não se importa com o que os outros vão pensar, é aquela pessoa que, normalmente, ela gera algum certo impacto quando ela chega, não é o tipo de pessoa que a gente
acha que ela é muito amigável, assim, né? Ela tem uma imagem um pouquinho mais forte, ela gosta de chamar ser o centro das atenções. Normalmente, alguns estilistas, a gente vê muito essas marcas de estilistas japoneses, tá? Que tem formas estruturadas, de proporções, peças impactantes. Então, é muito fácil a gente encontrar essas peças de estilistas japoneses linkadas aí ao teatral. O teatral, ele é mais urbano, ele dificilmente uma pessoa que a gente vai imaginar que vai gostar de ir para o meio do mato, sabe? Normalmente é uma pessoa da cidade, né? Que gosta que é uma pessoa forte, assim, sabe? Que não é tão simpática, não aparenta ser tão simpática, assim. Gosta de contraste, cores escuras e fortes. Então, normalmente uma pessoa assim, que se impõe um pouco em relação à tua imagem, que não se importa com o que os outros vão pensar nem um pouco, por mais que goste de chamar atenção, não se importa. Pode optar por texturas, não é o tipo de pessoa que vai usar muita estampa. A gente tem aqui o Dudu, tá? O Dudu Bertolini, ele tem 2 estilos, mas a gente colocou ele aqui porque ele é bem teatral, mas ele tem o artístico também, tá? Ele tem o teatral e o artístico. Então, uma das assinaturas dele são esses captans, o colorido e tal, que é, né, do artístico. Mas ele tem essa questão da dramaticidade, do impacto, né, é muito forte. E se for usar estampas geométricas e acessórios mais inusitados, mas a gente vê bastante teatral com peças aí mais lisas e desproporcionais, tá? Perguntas, dúvidas, comentários? Tranquilo? Bom, vamos falar das silhuetas agora. A gente tem uma... Oi, diga. Nesse caso, o nostálgico, pode-se dizer que ele traz elementos no vestir, igual você falou, com o uso mais de curvas, de linhas, que teriam uma característica um pouco mais linkada com... Não estou falando de uma questão de gênero, mas de uma questão que geralmente é associada ao feminino. Por exemplo, cores que são mais associadas. Você falou cores mais claras, linhas mais curvas. Eu vou ser bem sincera no meu posicionamento, tá? Eu, particularmente, não gosto de caracterizar. Eu sei que no nosso meio tem algumas pessoas que trabalham assim, energias femininas, energias masculinas, isso comunica feminino, isso comunica masculino. Eu, Juliana, particularmente não gosto de trazer essa nomenclatura, porque eu acredito que isso é uma nomenclatura cultural. Esses dias mesmo eu estava vendo um especialista, não é da nossa área, um especialista, acho que ele era psicólogo, e ele estava falando isso da construção social, de alguns certos conceitos. Então, eu gosto de usar o seguinte, que a curva, ela passa mais suavidade, que a linha, ela passa mais estrutura, do que linkar o que é feminino e o que é masculino. Seria nesse sentido mesmo, seria uma característica de mais suavidade no Suavidade, exatamente. Cores mais claras, perfeito. Vocês tiveram aula de linguagem da vestimenta? Fluido, favor, né? Mais fluido, né? Uma roupa mais fluida, um tecido mais fluido. Isso, batinha, mais soltinho, né? Que passa a questão mais da sensibilidade, da acessibilidade também. Sim, tá? O nostálgico, ele se abre mais para essas peças, às vezes até uma certa transparência, mas não é uma transparência vou dar um exemplo. O glamour usaria uma transparência para mostrar o corpo. Já o nostálgico, não, ele poderia usar, de repente, uma transparência por conta dessa suavidade, dessa acessibilidade. O tecido ser mais fluido, às vezes até mais translúcido, né? Isso, assim. Mas aí ele usa mais soltinho. Já um glamour ia atarracar a peça, né? Ia deixar a peça bem justinha no corpo, tá? Seria isso. Obrigada. Você imagina. Então, vamos lá, diga. Na verdade, assim, um pouco ainda na linha da Renata. Pensando assim, Brasil, que a gente ainda é muito machista, né? Se de repente é uma pessoa assim, que tipo, quer aquele visual, sei lá, aquele estilo, perdão, ponderado, e ele fala assim, eu quero trazer um pouco mais de leveza, né? Assim, pelo machismo que a gente tem, ele não pode achar que de repente esse nostálgico, ele vai falar assim, isso aí é coisa de gay, modo de dizer.
por causa do machismo que a gente tem, do estereótipo, né? Que usar o rosa ainda é de homem, usar essa questão assim, como trabalhar isso se o cara quer trazer um pouco mais de leveza no estilo dele? A primeira coisa é a gente pensar que a gente nunca vai trazer um estilo para alguém. A gente sempre vai trabalhar com elementos de design. Então, assim, o meu cliente, ele é ponderado e ele quer trazer mais leveza. Fulano, o que é ter uma imagem mais leve para você? Entrar no mapa mental dele já lá na primeira sessão. Aí pode ser que ele fale para mim, acho que de repente trabalhar com, eu uso muito alfaiataria, de repente é trabalhar com, de repente ter peças um pouquinho mais casuais. De repente, eu uso peças muito escuras, de repente trabalhar com um pouquinho de cores mais claras. Então, primeiro eu vou entender o mapa mental desse cliente. Entendendo o mapa mental desse cliente, eu vou lá para os elementos de design. Dentro dos elementos de design, o que eu posso ajudar o meu cliente a ele passar mais suavidade, mais acessibilidade, enfim. Bom, eu percebi dentro do mapa mental dele que ele está aberto para cores claras, que isso para ele conecta. Realmente, cores claras ajuda a passar acessibilidade. Ele falou assim, de repente, roupas mais casuais. Se trabalhar com tecido de algodão, vou testar, vou trazer para ele, vou ver o que ele acha. Aí eu vou lá na identidade visual dele, coloco uma polo para ele com um blazer e uma polo de uma cor clara, de repente um blazer caqui. Então, eu sempre sugiro para que vocês pensem, né? Entendam o mapa mental desse cliente. Pensem, depois que entender esse mapa mental, pensem nos elementos de design e se distanciem um pouco dessa questão de pensar no estilo e trazer esse estilo para esse cliente, porque às vezes acho que isso pode conflitar e deixar a gente mais confusas. Quando a gente pensa em elementos de design, fica mais fácil fazer essa adaptação do estilo para o objetivo do cliente. Faz sentido, Aline, essa linha de raciocínio? Respondi a sua pergunta? Sim, faz todo sentido. Então tá bom. Faz todo sentido. Obrigada. Que bom, imagina. Deixa eu ver aqui se tem perguntinha. Não, eu não fico sem. Não sei o que era, meninas, mas já foi, né? O relógio. Ah, tá. Nossa, Juliana, demorei para ver, né? Às vezes às vezes não aparece aqui para mim. Agora apareceu, por isso que eu não vi. Mas vamos lá. Deixa eu perguntar, posso seguir? Vocês querem fazer intervalinho? Não posso seguir? Então tá bom. Se algum momento vocês quiserem fazer, vocês me avisam, tá? Que aí eu vou embora aqui, ok? Então vamos lá. A gente tem aqui 6 tipos de morfologias dentro do universo masculino. A gente tem o triângulo invertido, o triângulo curvilíneo, o retângulo, a morfologia oblonga e o trapézio. Dentro do masculino, a morfologia que a gente tem equilíbrio é o trapézio, que é o último, tá? O trapézio, aqui que a gente percebe que os ombros são um pouquinho mais largos do que os quadris, tá? Então, é um pouquinho mais, ok? O triângulo invertido, que é o primeiro que tá aqui, vocês lembram do Johnny Bravo? Alguém assistiu esse desenho? Lembra, gente? Como que era o Johnny Bravo? Ele é bem grandão, aqui aquele topetão, né? Ele era bem triângulo invertido e as pernas fininhas, né? Os ratos de academia, né? São assim, tem um monte da academia que eles gostam, né? De ter volume aqui e as perninhas fininhas. Quando a gente vê esse desequilíbrio, que é a região de cima muito avantajada e as pernas, o quadril bem fininho, vocês veem que tem uma desproporção, aí é um triângulo invertido, tá? Triângulo invertido e trapézio é muito visível, quando a gente percebe essa desproporção, é triângulo invertido. Quando vocês veem que a parte de cima é um pouquinho mais larguinha, é trapézio, certo? Tranquilo? O triângulo, sabe quem que é triângulo? Lua Santana. É que Lua Santana, né, ele trabalhou, mas vocês lembram ele antigamente? Ele era mais fininho aqui em cima e ele tinha anquinhas, ele tinha um pouquinho de quadril. Normalmente, o triângulo, ele tem a coxa mais grossa, ele tem mais quadrilzinho, ele é mais fininho aqui em cima, né? Eu lembro que o Lua Santana, acho que ele fez academia, tudo, ele chegou até a ficar um pouquinho mais avantajado aqui, mas ele começou a usar, não sei se vocês já perceberam, blazer com ombreira, né, mais alongado, peça mais escura embaixo, então ele já começou a trabalhar essa questão, mas ele era bem triângulo. O curvilíneo é aquele rapaz que ele é todo redondinho. Normalmente, o curvilíneo, ele tem o pescoço um pouquinho mais curtinho, ele tem o abdômen
redondinho, ele tem os braços mais redondos, as coxas também redondas, aquele homem que ele é todo redondinho. Diferente, vou pular o triângulo, tá? Diferente do oblongo. O oblongo, ele tem o volume aqui na região abdominal? Tem, mas ele tem as pernas finas e muitas vezes os braços finos também, que é um exemplo, Faustão. Lembra do Faustão, que ele tem as pernas bem fininhas, os braços mais finos, mas ele tem essa região abdominal avantajada? Esse é o oblongo. Já o curvilíneo, ele é todo redondinho. Então, ele vai ter o braço com volume, a coxa com volume, tá? Então, a diferença entre os dois, lembrem disso. O curvilíneo, ele tem volume em tudo, tá? E o oblongo, a questão do volume dele é abdominal. Ele tem os braços fininhos, as pernas fininhas, tá? E o abdômen dele é maior. Lembra que o abdômen é maior do que, igual as mulheres lá, a região dos ombros e dos quadris, tá? Então, passa a linha, certo? E o retângulo, aquele homem que ele é reto. Então, ele tem os ombros e os quadris alinhados. Normalmente, é um homem alto, tá? E ele é todo retão. Ok? Parece que ele não tem corpo, parece que ele é uma coisa só. Certo? Dúvidas? Tranquilo? E aí, eu quero perguntar a vocês se vocês topam um desafio. Topam? Quem topa aí? Então, tá. Então, vamos fazer um quiz aqui. A gente tem aqui um triângulo invertido, tá? Para a gente equilibrar esse triângulo invertido, lembra que o triângulo invertido era o Johnny Bravo, que tem a região aqui de cima bem avantajada e as pernas bem fininhas. Então, parece que, né, ele é desequilibrado. Outro dia na aula, falou, um funilzinho, professor. É tipo um funilzinho, professor. Tá? O que a gente vai fazer para equilibrar aqui o triângulo invertido? Então, a gente tem duas alternativas. Alternativa A, trabalhar com uma camiseta com decote V em cor escura e calça jeans com corte reto. Vocês já viram tudo isso lá no feminino, a gente só vai aplicar aqui. E B, camiseta com decote canoa em cor clara e calça jeans skinny. Coloquem aqui para mim no chat, o que vocês acham? A ou B? Muito bem. Opa, acertaram. Por quê? O que a gente vai fazer com A? A gente vai tirar o foco daqui, certo? Lembra? Então, vou trazer o foco para cá. Eu tô com uma cor escura aqui em cima. Eu vou tirar a atenção e eu coloco um jeans de corte reto embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma continuidade ali na perna dele, ok? Então, a gente vai trazer mais equilíbrio. Já no de baixo, eu colocando o decote canal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha horizontal, que eu vou aumentar mais ainda aqui. Com uma cor clara, eu vou trazer mais atenção aqui para cima. E se eu coloco uma calça skinny, eu vou o quê? Deixar a perna dele mais fininha. Então, no de cima eu vou equilibrar e no de baixo eu vou o quê? Eu vou acabar fortalecendo ainda os atributos que eu queria, na verdade, trazer esse equilíbrio. Então, muito bem, vocês acertaram a A. B, ó, próxima, não sei qual é a resposta, tá? Não dei cola. Como equilibrar silhueta triângulo? Alternativa A, lembra do Lua Santana, quando ele era mais jovenzinho. A, costume, risca de giz, então lembra aqui que ele tem anquinhas, né? E aqui em cima ele é mais fininho, então costume, o que é o costume? É o paletó e a calça, tá? Então, costume, risca de giz, ou seja, o paletó e a calça risca de giz, paletó com ombreiras, e calça reta de cintura mais baixa. E B, paletó preto sem ombreiras, calça caque slim e cintura mais alta. Qual seria, A ou B? Muito bem, A. Beleza, maioria A. Certa resposta. Então, o que a gente tem aqui nesse tipo de corpo? Como que a gente vai equilibrar? A gente vai trabalhar o quê? As linhas verticais, né? Risca de giz, que vai fazer esse corpo ser mais alongado. Eu trabalhando as ombreiras no paletó, eu vou aumentar o volume aqui em cima,
né? E a calça cintura baixa eu vou quebrar um pouquinho essa parte do quadril, tá? Lembrando, gente, que calça cintura alta e cintura baixa no masculino não é a mesma coisa que no feminino, tá? Mas tem uma pequena diferencinha aí, ok? Já a alternativa B, se eu coloco nele um paletó sem ombreiras e uma calça caqui slim, cintura mais alta, o que vai acontecer? Eu vou chamar mais atenção para aquilo que a gente queria equilibrar, né? Então, aí vai chamar mais atenção para a parte de baixo, que vai deixar maior para a cor ser clara, e eu vou tirar a atenção da parte de cima, certo? Então, a alternativa A era correta. Bom, uma morfologia curvilínea, como que a gente vai equilibrar? Alternativa A, camisa branca, calça preta com barra italiana e cinto com fivela chamativa. Lembra que o curvilíneo é aquele que tem volume em todo lugar, então no abdômen, nos braços, nas pernas. A barra italiana, não sei se todo mundo aqui conhece, aquela barra viradinha para fora, que faz como se fosse uma dobradinha, assim, sabe? Na barra, tá? A barra italiana, ela acaba encurtando um pouquinho, tá? Então, ela acaba criando uma linha horizontal, lembrem-se. Já a alternativa B, camisa azul médio, calça marinho reta e suspensório. Qual que vocês acham aí que seria a melhor alternativa para equilibrar? B, 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 B. Muito bem. B, porque a gente vai estar trabalhando ali o tom sur tom, então isso vai trazer esse alongamento para ele, já que ele é todo redondinho, o que a gente quer fazer? A gente quer alongar ele, certo? A gente vai trazer aí o tom sur tom, e o suspensório é uma linha o quê? Vertical. Se eu fosse colocar, vamos supor que tá lá em cima, uma camisa branca e uma calça preta, e colocar ainda para dentro da calça, o que isso ia acontecer? Eu ia o quê? Cortar esse corpo, né? Então, eu ia trazer mais linha horizontal ainda. O cinto, um cinto com uma fivela chamativa, ia chamar mais atenção para a barriga dele. A barra italiana ia deixar ele mais curtinho ainda. É, que era mais uma linha horizontal. Mas vamos supor, Juliana, o meu cliente, ele, dentro do trabalho dele, ele precisa usar camisa branca, calça preta, por exemplo, é um uniforme, e a camisa para dentro da calça. E aí, o que eu vou fazer? Bom, a gente tem algumas alternativas. Ele pode usar suspensório, a gente pode colocar ele com uma calça sem pregas, ele pode estar com uma calça reta, a gente pode colocar uma terceira peça aí para trazer esse alinhamento, tá? E se ele gosta de cinto, porque ele não gosta de suspensório, gosta de cinto, a gente pode colocar um cinto nele que seja uma fivela discreta, o cinto na cor da calça, tá? Então, tem algumas alternativas que a gente pode utilizar em cima do que ele precisa, mas para deixar aquilo menos, que chame menos atenção, né? Se a gente pensar em equilíbrio, seria melhor trabalhar com tom sur tom? Seria, mas ele precisa disso, então a gente vai fazendo os ajustes possíveis ali, certo? Bom, o corpo retângulo, o que a gente vai fazer? Alternativa A, vamos trabalhar uma camiseta branca, decote canoa, uma calça jeans escura e um paletó cinturado. E alternativa B, camisa preta, calça preta, casaco reto. O que vocês acham aí? Ah, essa turma tá afiada, hein? Muito bem. Então, esse homem aqui, a gente precisa criar um pouquinho mais de corpo para ele. Então, por isso que a camisa branca com decote canoa, para quê? Para aumentar essa linha aqui de cima dos ombros, tá? A calça jeans escura, né? E a camisa branca, por quê? A gente vai dividir esse corpo, ok? Para dar mais, né, corpo para ele. O paletó cinturado vai dar mais corpo, certo? Agora o de baixo, camisa reta, calça preta e casaco preto, fica tudo o quê? Tudo reto, né? E aí não valoriza, não dá corpo para ele, certo? Próximo, Faustão. Então, vamos lá. Como equilibrar silhueta oblonga? Lembre, tudo que o Faustão faz ao contrário, fica a dica. Vamos lá, alternativa A. Camisa marinho, calça caqui com pregas e cinto. Alternativa B, look monocromático, casaco reto e calça sem pregas. B, 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 muito bem. Piadíssimas.
look monocromático, casaco reto e calça sem pregas. Por quê? O look monocromático faz trazer esse alongamento. O casaco reto, se a gente coloca um casaco reto nele aqui, a gente vai criar uma linha vertical que não vai dar foco pro abdômen, certo? E a calça sem pregas, porque as pregas aumentariam o volume nessa região. Então, sem pregas, para quê? Para não trazer esse volume. Já a alternativa de cima, a camisa marinho, a calça caqui, o que eu vou estar fazendo? O escuro com claro, já vou estar trabalhando uma linha aí que vai dividir essas duas áreas. Calça com pregas já vai aumentar ali aquela região. Colocar um cinto também, né? Ainda mais se esse cinto for um cinto contrastante ou numa fivela, que é o que o Faustão faz. O que o Faustão faz normalmente? Que eu brinquei aqui, mas a gente tem que respeitar o estilo dele, né? Se ele se sente bem e feliz assim, a gente respeita. Mas eu brinco que é para vocês lembrarem, tá? O que ele faz? Ele, não sei se ele, eu não assisto, né, mais, mas eu lembro antigamente que ele usava a calça jeans, aí ele colocava uma camisa polo com estampa, com padronagem bem chamativa, né, nessa região aqui. Aí ele colocava para dentro, aí ele colocava um cinto ainda com uma fivelona aqui. É assim ainda, gente? E aquela calça com as pernas bem fininhas, né? Então acabava evidenciando essa morfologia, em vez de equilibrar, mas a gente respeita. Mas ele é feliz assim. E Ô, Ju, diga. eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Nesse tipo de silhueta, Uhum. a curvilínea e na oblonga, né, que tem esse volume maior na parte de cima, No abdominal. no abdômen, e que é mais redondinho, né? Aqui também. Qual que é o efeito? A gravata, por exemplo. Uhum. Obviamente, ela cria a linha vertical, mas ela tem esse efeito alongador? Você sugere assim, que seja mais tom sobre tom? Depende do cliente. Depende, ele vai estar só com a camisa e com a gravata? Se ele tiver muito volume ali, e se ele não usar o paletó, tom sobre tom pode ser interessante. Agora, se ele tiver com uma terceira peça, de repente, e a gravata, talvez não faça tanta diferença. Se ele não tiver tanto abdômen assim, se ele tiver só um pouquinho. O que você pode fazer é colocar e observar no teu cliente, tá? Mas observar como aquele vai ser o caimento no corpo dele. A Tatiana está até perguntando no chat aqui se seria melhor uma gravata mais larga. Lembra grande com grande, pequeno com pequeno? Se o meu cliente ele tiver um volume maior, uma gravata mais larga é mais interessante. Lembra, você coloca uma gravata muito fininha num cliente que tem bastante volume, o que vai acontecer? Né? Vai parecer que a gravata é menor ainda e que o abdômen dele é maior ainda, tá? Então, sim, é interessante que seja proporcional à estrutura desse cliente, com certeza. Outra coisa, mas aí é uma coisa mais da sua experiência. O homem com esse biotipo reto, ele costuma assim, buscar essa como é que eu vou dizer, esse ajuste na silhueta? Esse homem, ele quer o quê? Ele quer ombro. Porque o que está dentro da estética masculina? Isso daqui, olha. Por que eles vão para academia? Porque eles querem ficar com essa região aqui maior. Então, para ele é importante, sim, trabalhar a ombreira, trabalhar decote canoa, aumentar essa região aqui e dar uma certa... Porque quando você acintura... Mas é com foco aqui, né? Mas quando você dá aquela... Porque se você coloca um reto, eu vou acentuar. Se eu dou uma certa curvinha, uma leve... Lembra que para o masculino é sempre mais leve do que para o feminino. O feminino a gente faz a curvatura. Com os meninos é bem de leve, tá? Eu vou estar o quê? Trazendo mais atenção para cá, porque eu diminui um pouquinho aqui. É porque a gente, no feminino, o foco de acinturar é mesmo estreitar a cintura, né? O deles é mais no sentido, então, de alargar, dar a impressão de alargar o ombro. Exatamente, porque se eu faço essa leve curvatura aqui, eu tenho uma linha inclinada, né? Eu vou para cima, o que eu estou fazendo? Trazendo o olhar para cá, certo? Agora, se eu deixo reto,
não vou estar ajudando. Por isso que a gente fala uma leve cinturada. Faz sentido? Fechou? Então, tá bom. Deixa eu ver aqui o chat. A Tati, né? Que você falou. Ah, a Joyce também usa relógio grande. Pois é, Joyce. E aí aquele relógio grande fica aqui, né? Ele fica com os papeizinhos dele lá, com as plaquetinhas dele, e ele fica bem aqui na região abdominal. E aí chama mais atenção aquele relógio para aquela área. Inspirou as assinaturas dele. Vamos lá. E o trapézio, como a gente conversou, é a morfologia que é equilibrada. Então, a gente tem duas possibilidades aí. Alternativa A, camisa polo ajustada e calça slim. E alternativa B, camisa polo reta e calça reta. Qual que vocês acham que poderia valorizar essa morfologia? Ah, muito bem. É isso aí, alternativa A. Ele já tem o corpo, a gente está falando da estrutura corporal, né? Ele já tem essa estrutura corporal equilibrada, então a gente pode valorizar essa estrutura corporal com uma peça um pouquinho mais ajustadinha, uma calça slim, né? Ele é aquele que tem essa possibilidade de utilizar essas peças, então vamos aproveitar aqui, certo? Perguntas? Mais alguma coisa até aqui? Tranquilo. Lá na apostila de vocês tem todas essas, né? Tá bem aprofundadinha aí, todas essas dicas. Depois vocês estudem, leiam com calma. E tem também a parte de particularidades. Mas vocês perceberam que a gente seguir, quando a gente entende lá para onde o nosso olhar vai, a gente lembrando da estrutura feminina, vocês conseguem perceber que a lógica é a mesma, a gente não precisa decorar, a gente só precisa observar e pensar na lógica, onde eu quero trazer atenção, onde eu quero tirar atenção, tá? Então, é mais para vocês entenderem aí essa dinâmica. Então, vamos para o próximo. Agora a gente vai falar sobre algumas especificidades do vestuário masculino. Ju, Então, eu tenho oi, uma perguntinha. diga. No feminino, nas silhuetas, a gente pode ter plus size de todas, menos da X, né? Porque a 8 acaba sendo plus. Uhum. O masculino também, a gente tem o plus size de todas as silhuetas ou Sim. não? Sim. Sim. Mas aí não tem nenhuma que não tenha, porque, por exemplo, o feminino X não tem, mas o Não. masculino todos Não. podem ser. Uhum. Sim. Tá, perfeito. Obrigada. Imagina. Vamos lá falar da camisa social. Bom, as pontas do colarinho sempre devem tocar a camisa, tá? Então, isso é importante quando vocês vão ajudar o cliente de vocês a comprar uma camisa. A camisa de boa qualidade tem pregas na parte da manga que encontra o punho, e essas pregas, elas são importantes para que fique confortável ali para o nosso cliente. Inclusive, se vocês forem trabalhar com alfaiate, fazer parceria com algum alfaiate, quando o cliente ele vai fazer algum ajuste de peça, é importante que ele leve o relógio dele e que ele aponte para o alfaiate qual que é o braço que ele usa o relógio, porque ele vai deixar uma folguinha, tá? Nesse punho aí para onde vai ficar o relógio. O punho é ajustado com os botões ou com as abotoaduras, tá? As camisas 100% algodão são mais leves e frescas, então a gente sugere aí que o nosso cliente ele use uma camisa 100% algodão e não com sintético. Bom, falando aqui agora de um bom caimento para a camisa. Então, o colarinho, quando ele estiver abotoado, é importante que o nosso cliente consiga colocar uns 2 dedinhos aqui no pescoço para que aquilo não fique apertado. E, gente, fazer camisa com alfaiate vale super a pena. Eu trabalhei por um tempo em parceria com uma moça lá em São Paulo. A camisa mais simples dela era, não lembro se era 380, 340, uma coisa assim. Gente, uma Dudalina esse valor, sabe? E ela fazia sob medida, demorava mais ou menos um mês para ficar pronto. Então, ela fazia sob medida, colocava as iniciais do cliente, ainda dava a possibilidade de usar a abotoadura ou um botãozinho que ficava escondidinho para fazer essa troca, tá? Então, vale super a pena. A camisa ela tem que ser confortável, né? E aí ela não pode restringir o movimento do nosso cliente. Então é importante que o tecido ele acompanhe esse torso, né? Que ele não seja nem muito justo e nem muito largo. O comprimento da camisa ele vai terminar lá no fundo,
tá? Da calça, né? No fundo ali, quando termina ali o bumbum dele, para poder permanecer dobrado o dia todo. A gente tem 2 tipos de camisas. A camisa que tem esse comprimento maior, que é para ela ficar dentro da calça, a camisa que fica para fora da calça, que é um outro modelo, ela é um pouquinho mais curtinha, tá? Mas as camisas que ficam para dentro é importante que elas sejam com esse fundinho mais longo para que o cliente sente, levante, ande para lá e para cá e que não saia. A costura, ela tem que ficar bem certinha aqui no ombro. Se ela ficar maior, vai parecer que o ombro do homem é caidinho, tá? Então, tem que ficar bem certinho aqui no ossinho do ombro. A cava afunilada, ela é importante para que o braço, ele complete ali o movimento, tá? Então, essa cava, ela não pode nem ser muito justa e nem sobrar muito, ela tem que ser certinha. A manga, ela tem que atingir a base do polegar 1 centímetro a mais do que o blazer, ou seja, o nosso cliente vai colocar o blazer, tem que sobrar um dedinho aqui da camisa e depois o blazer, tá? O punho deve ser confortável ao redor do pulso. Como eu falei para vocês, tem que ter o ajuste ali do relógio. E a largura da manga deve seguir o contorno dos braços, não estando nem apertada e nem sobrando tecido. Tem aqueles caras que são, né, malham e que usam com aquelas camisas bem apertadas, né? De uma maneira, isso não é elegante, digamos assim, tá? O elegante é que fique o contorno, mas que não fique aquela camisa muito ajustada. E às vezes é o tipo de cliente que a gente precisa de um alfaiate, né? Porque às vezes realmente o braço ele é grande e acaba ficando muito apertado. Mas tem homem que gosta. Sobre os colarinhos, a gente trouxe aqui 4 tipos de colarinhos. O americano, que é esse que usa com botãozinho, tá? Ele é mais esportivo, ele pode ser usado em ocasiões sociais. E aí, pode ou não pode usar gravata? Na questão do americano é o seguinte, não é elegante usar, é meio que brega, assim, sabe? Usar ele com gravata, tá? Eu já vi esses hipsters, né? Essa galera, assim, que tem um estilo, né? Uma coisa da modinha, um criativo. Pode ser que eles colocam uma camisa com colarinho americano, né? Vamos supor, de listrinha assim, aí uma gravata, né? Também com uma padronagem, aí coloca um coletinho, mas aí é por estilo, tá? Que a gente tá falando na questão da elegância. Não é elegante. Não que não pode, mas é brega, tá? Não é elegante. O francês, ele é o mais popular, digamos assim, tá? E ele normalmente se adapta aos diversos formatos de rosto e também às gravatas. E normalmente a gente sugere aí que seja uma largura mais ou menos de 6 a 8 centímetros, tá? Esse nozinho aí da gravata. E normalmente ele é o mais comum e também adaptável aí à maioria das situações. O italiano, ele é interessante para quem normalmente tem o rosto mais alongado. Por quê? Porque vocês estão vendo que a ponta dele vai para as laterais? Então, ele faz o quê? Essa linha horizontal, tá? E então, vocês podem, de repente, a pessoa tem um rosto muito fininho, tipo aquele... Qual é o nome dele? O Trali. Não sei se alguém aqui é de São Paulo conhece, ele é casado com a Tiziane, né? Lembra que o rosto dele é bem fino, né? Ele é bem magro, assim. Então, para o Trali, eu nem sei, vou reparar depois qual que ele usa. Mas para ele seria, o italiano seria uma boa recomendação se ele se incomodar, por exemplo, com esse tipo de rosto, tá? E o inglês é o contrário. Se a gente pega uma pessoa, de repente, que tem um rostinho mais arredondadinho, a gente pode usar o inglês, porque o inglês, ele faz o quê? Ele cria essa linha vertical, tá? O inglês, ele é mais formal, certo? Mas ele é mais pontudinho, ok? Vamos falar agora do costume. O que seria o costume? É o paletó e a calça. Pode ser usado com sapato de amarrar, com sapato de fivela, pode também utilizar com abotinados e mocassins em couro, tá? Com solado de madeira. O caimento do paletó deve ser perfeito nos ombros, então lembrem sempre de estar nesse ossinho. Não pode estar demais. Lembra do Didi antigamente, que ele usava aquele, né? Grandão? Não, tem que estar bem certinho para ser elegante, tá? Porque senão falam que como é que de defunto, né? Que tinha essas brincadeirinhas, né? Então tem que ser bem certinho. Não deve atrapalhar. O paletó perfeito, ele não deve ultrapassar os quadris. Porém, se o meu cliente ele tem o quadril avantajado, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou passar o quadril sim. Porque se eu deixo em cima do quadril, fica o quê? A linha horizontal. Então, se ele tem essa região do quadril aqui, eu posso passar um pouquinho para
esconder ali aquela parte, tá? Então, isso daqui a gente está olhando pela elegância, pela etiqueta, pela regra, mas aí a gente adapta, nós somos consultoras, né, que a gente entende o nosso cliente, a peculiaridade do nosso cliente, então a gente adapta ali para o corpo dele, ok? E os botões, eles devem fechar sem repuxar o tecido, tá? Então, fechou o botão, não tem que ficar puxando. Então, observem isso, se aquele costume, se aquele blazer tá bem feito para o teu cliente. É interessante se o nosso cliente, de repente, está aberto para investir, né? É interessante também a gente fazer um costume, se ele usa bastante, por exemplo, um blazer, fazer com alfaiate. Sobre o terno ele é composto de 3 peças, que é o paletó, colete e calça. O colete, normalmente, ele é feito do mesmo tecido do terno e as costas de cetim, tá? Então, a parte da frente é do mesmo tecido do terno e as costas é de cetim. Dê preferência para os ternos feitos de lã e não de tecido sintético, tá? E tem a lã fria, aquela é mais fininha, e ela pode ser usada aí em ambientes que são mais quentes. E sapato de amarrar ou de fivela aí mais discreta. Falando agora sobre a calça. Então, o comprimento deve deixar todo o salto de sapato de fora, mais ou menos aí um dedo do calcanhar, como a gente está vendo aqui, tá vendo? Os homens mais ousados podem usar um pouquinho mais curta. Então, a gente vê, né, essa moda italiana, que eles colocam aí aquela calça bem justinha, bem sequinha, e aí para ali no tornozelo, né? Então, usam sem meia e tal, mas aquilo é estilo, tá? Aquilo é moda. A gente está falando aqui da parte da elegância. E modelos com prega aumentam o volume da região do quadril e a barra italiana, que é essa daqui, pode também encurtar a silhueta. Então, de repente, meu cliente é muito alto, ele queria achatar um pouquinho, a gente pode estar utilizando aí a barra italiana. Sobre o cinto, ele é super elegante, combinar o cinto com o sapato. É recomendado também combinar a fivelinha do cinto, por exemplo, com a haste ali do celular, do óculos e com a caixa do relógio, tá? Então, essa questão do combinandinho tá dentro da etiqueta, né? Dentro da elegância. Mas lembra que a gente falou, meu cliente, de repente, ele tem um estilo, ele tem uma assinatura de estilo, uma autenticação de estilo, e aí a gente pode trabalhar essa descombinação, mas aqui a gente está falando em cima das regrinhas. O tamanho do cinto deve ser suficiente para dar a volta na cintura e ainda sobrar uns 15 centímetros. Então, aquela parte que sobra do cinto tem que sobrar uns 15 centímetros. E esse acessório é interessante porque ele traz o acabamento para o visual do homem. Lembrem que os homens eles têm menos acessórios do que a gente. Quanto mais grosso e largo o cinto, mais casual. E para usar com terno, o ideal é que ele seja um cinto um pouquinho mais fininho, com mais estreitinho ali de couro e com uma fivela mais discreta. Sobre a gravata, o comprimento deve terminar na altura do furinho do cinto. Então, tem lá o furinho do cinto, então assim, tem o cinto, né? Aí colocou lá o pininho do cinto, ok? A pontinha da gravata tem que bater ali mais ou menos naquele furinho, tá? Do cinto. Não pode ser nem curta e nem muito longa. Quem dava umas gafes dessa era o Trump, não sei se você já percebeu. Ou ele tava com a gravata aqui no meio, ou ele tava com a gravata demais, aquela gravata vermelha, né? Mas tem que mais ou menos ali bater no meio ali do cinto onde tem o furinho. Mas ficou um pouquinho acima do cinto, não tem problema, mas tem que estar ali próximo ao cinto. O nó da gravata deve estar alinhado, ou seja, nem muito frouxo, nem muito apertado. E as melhores gravatas são as de 100% lã ou seda. Meias. As meias, elas devem combinar com a cor da calça ou do sapato. Deve ser uma continuidade. Então, se meu cliente está com um sapato preto, ele pode estar usando uma meia preta, ou uma calça preta, ele pode estar usando uma meia preta, tá? Tem que combinar um com o outro. Prefiro as meias de fibras naturais, como algodão ou lã, porque absorvem melhor a umidade. E os sapatos, eles pedem as meias finas. Ou seja, sapato não é meia de academia, né? Não é meia soquete, não é aquelas meias de algodão. Não, é sapato. Sapato é com meia social fina. Meia de algodão em cano curto é para usar com bermuda e tênis. E as meias brancas devem ser usadas aí na prática de esportes. Vamos para mais um desafio. Beleza? Topam? Então, vamos lá. Qual que é o objetivo de imagem? Qual o objetivo de imagem está relacionado com cada conselho que a gente vai dar aqui? Então, vamos lá. Meu cliente, eu falo para ele o seguinte. Fulano, então, você vai usar peças da moda, modelagens atuais e cores da temporada. O que ele quer comunicar? Ele quer ser mais moderno ou ele quer ser mais sério?
Alternativa A ou alternativa B? Muito bem. Arrasaram. Vi aqui, as minhas devem combinar com o Sal, já respondi. Muito bem. Opa, volta aqui. Foi? Foi, mais moderno. Vamos lá, eu falo para o meu cliente, fulano, você vai usar harmonias monocromáticas, tecidos de qualidade, relógio, sapato, modelagens alinhadas e tecidos estruturados. Alternativa A, ele quer ser mais jovem. Alternativa B, ele quer ser mais elegante. Vamos lá. B. Muito bem, alternativa B. Fala assim para o meu cliente, fulano, você vai usar cores claras, harmonias complementares, óculos arredondados, camiseta com gola redonda. O que ele quer comunicar? Ele quer ser mais comunicativo ou ele quer ser mais maduro? Quer ser mais comunicativo. Muito bem. Estão afiadíssimas. Perguntas? Dúvidas? E aí? Aline, se animou um pouquinho? Se animou um pouquinho para atender os homens? Eu acho que quando você falou que às vezes a questão quando é a sessão de morfologia, eu na hora pensei assim, eu acho que é esse o problema. Na verdade, a vergonha às vezes de fazer essa sessão com o homem. De repente você pode fazer com foto. Pode É. fazer, né? Porque vocês aprenderam no online como vocês fazem análise, entendeu? Não deixe de atender por isso, sabe? Entendi. Deixa eu Eu perguntar acho que uma coisa. Claro. Que nem o meu esposo, ele assim, ele é bem alto, ele tem sim os ombros largos, mas ele também assim tem tipo assim muito quadril e ele tem assim tipo um bumbum mesmo, né? E às vezes assim, tipo, quando vai comprar calça social, às vezes assim, por exemplo, que às vezes eu falo para ele, parece que tá pegando atrás, né? Porque às vezes a calça tem um caimento que parece que ela faz esse sentido, né? É porque a calça tá muito justa ou porque o corte tinha que ser bem reto? Às vezes pode ser, inclusive, como que é o nome? Cavalo. O cavalo ali que é apertado, por isso que fica entrando, sabe? De repente pode ser interessante fazer com alfaiate, já que ele tem essa particularidade. Que infelizmente, gente, mercado, como a gente trabalha prêt-à-porter, né? Tudo pronto, às vezes a gente não vai encontrar. Eu tenho muita dificuldade de comprar roupa para mim, porque eu sou pequena. Eu conto na Zara Kids, assim, sabe? Então, é bem complicado. Então, às vezes, tem algumas pessoas que a gente precisa, de repente, talvez para ele seja mais interessante fazer com alfaiate. Ele usa bastante calça social para trabalhar, essas coisas assim. Sim. Então, seria interessante, talvez, fazer pelo menos umas 2 calças, faz o teste. Porque sabe o que ainda é interessante no caso dele? Que, por exemplo, se a gente compra calça, né, pronta, né, em loja assim, que a gente já reparou que ele tem, acho que uma perna mais curta que a outra, ou ele tem um desvio no quadril, tanto é que quando vai medir a barra, a gente até às vezes é chato, fala assim, não, mede nas 2 pernas, porque já aconteceu de medir em barra por uma perna, e aí ou ficar curta ou ficar muito comprida. Eu não sei se também por causa do jogo do quadril dele, ele é todo meio tortinho. Às vezes pode acontecer, sim, dele ter. Tem um nome, escoliose? Escoliose? Não é? Que às vezes acontece da pessoa realmente ter um lado um pouquinho mais baixinho que o outro, que é a nossa postura, né? Que a gente acabou, enfim, desenvolvendo isso. Mas pode acontecer, sim. Que bom que vocês já se atentaram e já fazem essa observação. Porque senão eles marcam um lado só, replicam, né? Mas não é bem assim, tem que marcar no corpo, tá certíssima. E Eu é acho normal, que- tá, Aline? Fica em paz. eu acho que a vestimenta masculina, ela é muito... eu acho que ela tem mais regras relativas ao que é elegante e não é elegante, em relação ao feminino. Eu acho que o feminino já democratizou um pouco mais. Assim, eu fiquei com essa impressão. Mas é isso mesmo, ainda tem umas regrinhas, assim.
Ainda mais para essa parte de usar costume, de usar É. o terno, da questão da altura da barra da calça, né? Do que combina. Sim, ainda tem. Eu trabalho num ambiente muito formal, e os Uhum. homens usam sempre terno e gravata. Uhum. Então, eu vejo que qualquer combinação um pouco mais ousada, até de gravata e camisa, já chama muita atenção. Uhum. Às vezes é até tradicional. Você olha, para a gente, é uma coisa tradicional. É simplesmente uma padronagem na camisa discreta Uhum. e uma na gravata, até combinando, mas assim, diferente. Uhum. Né? Por exemplo, a gravata tem uns pontinhos e a camisa tem um listrado ou um xadrez um pouquinho mais chamativo, já fica assim, todo mundo já olha com, né, assim, ó, saiu um pouco do padrão. Uhum. É porque, infelizmente, aconteceu, como eu falei para vocês, essa ruptura no universo masculino, na vestimenta do universo masculino, onde ficou algo muito padronizado, né? Os homens se vestindo como uniforme. E isso aconteceu mesmo, tá? Se a gente pega a história, né? Como eu sou prof, eu estudo, a gente pega a história e realmente eles criaram aquilo como se fosse uniforme. Então, era todo mundo com a mesma carinha. E aí a gente tem esses momentos de ruptura, né, que fazem aí, tá, mas e para você expressar a sua personalidade? Então acaba de uma certa forma destacando mesmo. E a gente está num movimento muito interessante hoje em dia deles estarem mais preocupados com essa questão da imagem, de aparecer mais possibilidades. A gente tem mais revistas, a gente tem mais influências que falam disso. A gente tem mais marcas que estão ousando mais. Então, acredito que agora, sabe, eles estão ficando mais abertos, inclusive, para trabalhar essas coisas diferentes. Até a moda está trazendo mais padronagens, mais estampas, né, para deixar esse visual mais interessante. E é uma mudança mesmo, né? Rever esses conceitos aí, explorando. Mas eu percebo que tem homens que estão, não, deixa eu experimentar, deixa eu ver como eu me sinto, e a gente pode sugerir, fulano, vamos experimentar vamos fazer uma combinação diferente, né? Vamos, de repente, experimentar essa gravata, vamos, de repente, experimentar uma padronagem nova, senão fica muito naquela questão da camisa lisa. Às vezes, só de você trazer uma camisa com uma certa padronagem, mesmo que seja discreta, para ele já vai ser uma grande mudança. Dá esse visual, as pessoas vão perceber, por mais que seja uma diferença discreta, elas vão perceber isso, e também ele vai se abrindo, sabe, para novas possibilidades, para não ficar aquela mesma carinha. Mas eles se sentem assim, amparados, sabe, quando tem uma profissional que, não, vamos lá, vamos experimentar. Fica até mais fácil para eles fazerem essa mudança, dar esse passo, do que fazerem isso sozinhos. Alguém mais gostaria de comentar? Mesma coisa que eu pensei. Diga. A gravata, ela alonga, né, a silhueta. Mas e se aquelas gravatas, às vezes, que é um pouco listradas na horizontal? Mesmo assim, porque a gravata, ela acaba alongando, porque vai ter, às vezes, listrinhas, o efeito acaba sendo anulado. Boa pergunta. Eu tenho que observar, Aline. Teria que observar. Eu vejo muito listrado na diagonal, listrado na horizontal. Eu não me lembro de ver gravata de listrado na horizontal, mas na diagonal, assim, é bem comum. Sim, sim. Aí eu teria que observar para ver o sabe, se tem uma compensação, se não. Mas eu acho que vai também o conjunto da obra, né? Tá. Acho que a gente está falando só de um elemento, eu teria que colocar o look todo para ver como fica. Tá joia. Certo? Que mais, meus amores? É isso? E aí, alguém se animou para atender os meninos? Aí a Bianca se animou, a Rê também. Deixa eu ver aqui a Tati. Ai, gente, Tati, aparece aí para te ver. Cadê? Não tô te vendo. Desculpa que eu tô um pouco desarmada, gente. Que linda! Mas é que eu fiquei na dúvida com a questão
Se for, por exemplo, um natural e jovial, que é o caso, por exemplo, do meu marido. Estou usando o exemplo que eu acho que eu vou fazer com ele primeiro para praticar, né? Legal. E, assim, ele tem uma questão assim, o trabalho dele não é tão formal, mas ele tem vontade, né? Tipo, ele já reclamou algumas vezes de, geralmente não me pegam para colocar encargos e tal, até acho que é porque ele tem essa informalidade no visual, sabe? E eu falei, já tentei inserir, mas ele é um pouco resistente, assim, eu acho que vai ter homens que são desse estilo, vai ser mais difícil trabalhar com essa questão da formalidade quando precisa. Nesse caso, por exemplo, se não é um ambiente tão formal, o recomendável é ainda assim camisa, teria que ser uma camisa com, por exemplo, com tecido mais, não sei, mais leve, alguma coisa assim, ou então realmente pode ser uma polo, por exemplo, uma polo de marca, por exemplo, que nem eu dei para ele uma da Dudalina, por exemplo, ele adorou, né? Daí, tipo, realmente é uma camisa que fica, tipo assim, é uma polo que fica melhor nele, fica mais arrumado, entendeu? O visual. Ou você acha que não, nesse caso teria que ser camisa? Vai depender do ambiente. O ambiente exige que ele vá de camisa, é um ambiente formal, uma festa, um casamento. Aí ele tem que se adequar ao ambiente. Aí você pode buscar, sim, tecidos. Então, tecido de algodão. De repente, vamos supor, um rapazinho novo, que tem o estilo jovial que você falou, né? O estilo jovial, ele vai começar a fazer um estágio, por exemplo. E aí você pode colocar, para começar nele, um blazer de algodão, em vez de um blazer de lã. Então, a gente pode fazer essas adequações no tecido, às vezes pode ser alguns detalhes, cor, mas se para ele o conforto, vamos, por exemplo, no natural é importante, e ele não precisa estar formal, mas ele quer estar mais arrumado, isso de você trabalhar com a polo foi muito legal, essa sacada, porque a polo, ela é mais arrumadinha que a camiseta, mas não é formal, mas não é um extremo casual de uma camiseta, entendeu? Já deixa um ar mais arrumadinho. Eu fiquei na dúvida também, por exemplo, essas camisas que tem manga curta, eu não sei, eu acho meio estranho, né? Mas ele, por exemplo, não gosta de camisa manga longa, né? Camisa manga curta não é elegante, tá? É mais elegante ele estar de camisa manga longa e fazer uma dobra do que usar uma camisa manga curta. Um Apolo, né? Por isso que eu optei pela Apolo, mas eu queria até ver camisas, mas eu fiquei imaginando, né? Qual que é a camisa mais recomendável para um natural, alguma coisa assim, né? Um jovial. Mas você já me respondeu essa questão do tecido, talvez, né? Entrar com mais leve. Então tá bom. Beleza. Obrigada, meninas. Imagina. E assim, e ver com o cliente, vamos experimentar, né? Vai com ele na loja, ele experimenta como você se sente. De repente, vamos comprar uma, faz alguns looks para ele usar. Se ele tiver aberto para isso, explicar para ele, olha, fulano, nessa ocasião é importante que você use, ou você está querendo passar essa imagem dentro desse ambiente, esse tipo de vestuário que vai te ajudar a fazer isso e fazer algumas compensações. Então, assim, de repente ele vai estar usando a camisa, mas vamos colocar um sapato mais confortável, sabe? Então, veja ali com ele o que é possível já absorver naquele momento e o que ele não abre mão. Às vezes ele não vai abrir a mão no conforto nos pés, por exemplo. Ele é bem chato com esse negócio de sapato, assim, tipo... eu já dei, tipo, a gente comprou, sei lá, foi lá um dia no Mr. Cash que tinha uns modelos mais confortáveis, mas alguns mais arrumados. Não, esse aqui pega, não usa, tipo, não usa. Ele é, tipo assim, eu fiquei pensando que talvez um cliente que é muito desse estilo natural, né, ou esses estilos mais do conforto, é muito difícil você trabalhar com essa questão da formalidade, às vezes, com eles. Era mais por isso que eu pensei nessa sugestão, né, tipo, procurar coisas que sejam mais casuais, mas é que depende do ambiente, né, como você falou, né. Se for um ambiente que exige muita formalidade, não tem jeito. Aí, sei lá, a calça jeans, por exemplo, pode ser uma calça jeans mais escura, né, em vez de uma calça jeans mais desbotada. Então, você pode ir fazendo em pequenos detalhes, fazendo essa formalidade em pequenos detalhes ali. Então tá pequenas bom. mudanças, tá bom? Tá, obrigada. Imagina. Meus amores, mais alguma pergunta, algum comentário? Tranquilo? Por que valeu a pena a aula de hoje? Vamos lá? Em uma palavra, por que valeu a pena? Abrir a mente, né? Abriu a mente. Muito bem. Quem mais?
uma área de atuação. Aprendizado, né? A gente aprendeu um monte de coisa que não sabia, eu acho. Aprendizado, muito bem. Quem mais? Vamos lá, só a Aline e a Bianca falaram. Quem mais? A Pri, segurança para atender o masculino, segurança, muito bom. Joyce. Vamos fazer chamada oral. Para todo mundo participar. Mari. A Joyce, desafio. Quem mais? Érica. Luciana. Tati. Para mim foi um pouquinho de cada uma dessas coisas. Um pouquinho de cada um. É desafiador, né? Eu aprendi muita coisa, mas né, eu enxerguei uma nova possibilidade aí. Que bom. Nessa questão do masculino. Eu acho que é um mercado promissor. Mesmo. Com certeza. E esse conhecimento já nos dá aí uma direção. Uma direção, né, Bianca? Bem. Que a Bianca também animou. E, gente, testem, tá? Que legal que vocês acharam interessante. E testem, atende o maridão, atende alguém próximo, veja como vocês se sentem. É importante, como eu falei para vocês, eu nem imaginava atender o masculino, surgiu uma oportunidade e foi muito legal. Eu falei, putz, né? E assim, tem poucos profissionais que são especializados, então é bem interessante. Quando eu pensei em fazer o curso, eu pensei em fazer voltada para o masculino mesmo no começo, porque eu via que de fato tinha pouco profissional, mas aí veio a pandemia e como eu sei que eles fazem isso mais ligado à carreira e essas coisas, eu dei uma desanimada. E aí agora eu me animei de novo. Ai, que bom! Mas, ó, gente, esse lance de pandemia, tá? Quem tá no mercado, aí que a galera tá querendo se preocupar com a imagem profissional mesmo. Porque, né, precisa se diferenciar da concorrência de alguma maneira. A imagem no virtual acaba, eu acho que pegando até mais, né? Porque você não tem a chance de se mostrar de uma maneira mais ampla, né? Você vai fazer uma reunião, você tá ali no quadradinho ali, né? É isso mesmo. Então, passar essa elegância tem E a galera ficou perdida quando foi para o home office. Então, dá esse norte também, que eu fiz de live e de palestrinha, sabe? Para dar essa orientação. No ano passado, as pessoas ficaram totalmente perdidas. Aí já teve gente que ia de pijama, que ia de camiseta, que ia de qualquer jeito. Galera de TI. Jesus. Nossa. Na área jurídica, o que teve de gente, que teve de homem, né? Que se distraiu, né? Se vestiu daqui para cima. Se distraiu, levantou de samba canção, de short, de bermuda. Tem altos vídeos, gente, fazendo audiência. O pessoal, tipo assim, esqueceu, a câmera ligada, levantou de samba canção. Você viu esses dias um vídeo que viralizou? Acho que era nos Estados Unidos, eles fazendo uma audiência, e aí tinha um tiozinho que estava com filtro. Ai, de gatinho. Né? Gente, eu nunca ri tanto. Mas eu não sou assim. Gente, eu nunca ri Não tanto. conseguia tirar. Sensacional. Olha, essa pandemia rendeu muitas risadas, viu? Nessa comunicação online. Então, para vocês verem como tem campo para a gente trabalhar até na pandemia. As pessoas precisam da nossa ajuda. Gente, foto. Então, assim, as pessoas com a presença digital, até as fotos. Que tipo de foto vai tirar, que tipo de roupa, maquiagem, pose. E, assim, às vezes as pessoas pensam que
você tirar foto para as redes sociais, a sua presença digital, você precisa estar, né, super maquiado, no caso das meninas, ou os homens, né, super arrumado. Não, tem que ser alguma coisa que esteja adequada ao teu dia a dia, porque senão a pessoa vai lá... Eu vou dar uma... Hoje é segunda. Na quinta, eu vou dar um treinamento numa empresa de finanças, e uma das coisas que eles colocaram para mim, lá na minha pauta, que eu preciso trabalhar lá com a equipe, é o alinhamento da imagem. Eles falaram, Juliana, tem gente aqui na empresa, é uma empresa assim, eles trabalham com investimentos. E eles falaram assim, aqui na empresa a gente tem, né, consultores de diversos lugares, diversas áreas, assim, diversos, né, mercados e tal, e a gente não tem um dress code, mas é uma pegada um pouquinho mais casual, mas mesmo assim arrumadinho, foi como eles se descreveram. E o que acontece? Tem aquele que tem a foto no LinkedIn de costume, gravata, mas o cara não usa isso no dia a dia. Ele vai visitar o cliente dele de polo, de calça jeans. Então, assim, até esse alinhamento, mas eles não têm essa noção, tá? Para nós é óbvio, mas para eles não é. Então, são algumas... isso foi um case, inclusive, que eles trouxeram, que eles querem que eu aborde, né, de uma forma delicada, claro, dentro do treinamento. Então, só para vocês terem uma noção que mesmo na pandemia, a gente pode trabalhar a imagem, assim, aqui, nessa comunicação, trabalhar a imagem nas fotos do nosso cliente. Então, gente, não parou, está cada vez mais importante. Ok? Muito obrigada pela nossa noite. Foi uma delícia estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela troca, pelas perguntas, pela energia. Nos vemos, acho que daqui a 2 semanas. A semana que vem vocês têm, acho que com a Lu, depois vocês têm comigo de novo. Espero que vocês estejam amando o curso, que vocês estejam mais animados para atender os meninos. E estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de cada uma. Linda semana. Obrigada. E até daqui a Obrigada 15 para dias. você também. Obrigada, beijos. Tchau, tchau. Tchau.